Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui dos Irmãos Dias Podcast para vocês. E hoje a gente trouxe um convidado que vai falar sobre tudo. A gente vai falar sobre Brasil, Lula, Alexandre de Moraes, vamos falar sobre Rússia e Ucrânia. Como é que tá esse desfecho? Vamos falar do Trump, vamos falar Estados Unidos e China, o que tá acontecendo? A gente vai falar tudo isso para vocês. De uma forma bem... Vocês vão conhecer quem é, porque ele já é conhecido. Mas a gente tem perguntas aqui que talvez você não tenha visto em outros podcasts. E a gente trouxe hoje aqui para vocês, acompanhar, já é conhecido, o Peter, vou até falar aqui, Turguniev. Tô certo o nome? Certinho. Eu fiquei estudando, eu fiquei aqui estudando aqui com os meninos uma meia hora o seu nome, viu? Mas queria te agradecer por você estar aqui, né, disponibilizando seu tempo. É difícil te pegar, viu? Carol, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no podcast de vocês. E porque eu fico no Rio de Janeiro, né? Então, aqui em São Paulo eu venho de vez em quando, aí realmente fica uma correria danada. É difícil a gente conseguir agitar alguma coisa. Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu. Uma hora vai. A gente amarra aqui os convidados, viu, gente? A gente traz aqui para vocês aprenderem. Porque a gente gosta que vocês estejam aqui no canal, turma. E, aliás, eu já vou pedir o seu like, já senta o dedo no like. A gente vai fazer aqui uma entrevista muito boa para que você aprenda coisas importantes, tá bom, gente? E eu vou pedir licença pro convidado para falar do nosso patrocinador, que é o Investidor 10. Você que tá aí, meu amor, que investe, que tá preocupado com o seu futuro e quer estudar de uma forma mais prática, mais simples, a gente vai deixar aqui para vocês o Investidor 10, que é um aplicativo muito tranquilo, super simples de avaliar os indicadores fundamentalistas de empresas. Por exemplo, quero saber mais sobre a VEG. Tem lá os indicadores, dívida, lucro, tudo que vocês quiserem saber. Você vai saber sobre ativos, fundos imobiliários, dá para avaliar ações no exterior. Também dá para avaliar, inclusive, ativos no exterior, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui, tem um link na descrição para você já acessar o Investidor 10. Tem um QR Code na tela e é gratuito. E dá aquela força para os irmãos desse podcast e entra pelo nosso link, certo? Vamos lá, acho que a primeira pergunta que fica aqui no ar. O Lula. Lula está com uma desaprovação crescente. Isso é fato. Quais são os motivos que o Lula está cometendo para ter essa desaprovação que cada dia cresce? Olha só, a minha pergunta, a minha surpresa a essa altura é como é que o Lula ainda tem gente que apoia o Lula nessa altura, né? Porque o cara foi envolvido em um monte de escândalo de corrupção, um monte de coisa, voltou da cadeia e ainda tem gente que apoia o cara. Isso eu acho mais surpreendente do que o fato dele ter desaprovação, né? Mas é verdade que nesse terceiro mandato dele, ele veio numa pegada meio errada, né? Ele veio querendo meio que voltar no tempo. O grande problema do Lula é que ele é um cara que o tempo dele passou, né? Não é porque ele tá velho pela idade, ele tá velho pelas ideias. As ideias dele estão muito velhas. Eu acho que o grande problema do Lula é esse. Ele tenta, por exemplo, fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro mandato dele, de criar um monte de programas. Bolsa Família, Pé de Meia e não sei o que lá, um monte de coisa. Só que o que acontece hoje, né? Isso acaba jogando dinheiro no mercado, acaba subindo a inflação. Então, algumas pessoas são beneficiadas pelo programa que ele cria, mas todo mundo é prejudicado pela inflação. O Lula entrou numa espiral que ele não consegue sair dela. Isso só piora a situação. Quanto mais ele se mexe, pior ele fica. Eu acho que ele está com uma desaprovação grande e acho que vai piorar. E você acha que no Nordeste cresceu? Porque ele é muito forte no Nordeste. Ele sempre foi muito forte no Nordeste, mas está caindo, impressionantemente como está caindo a popularidade dele, principalmente no Nordeste, onde ele mais está perdendo apoio, né? E a explicação é mais ou menos essa. O pessoal votou nele com a expectativa de que ele ia salvar o povo no Nordeste, ajudar muito. E a verdade é que ele não fez nada de muito diferente. Ele manteve basicamente os mesmos programas que ele tinha desde aquela época e criou algumas coisinhas novas, mas nada muito fantástico. A impressão que eu tenho é que o povo brasileiro já está vendo meio um certo cansaço dessa solução estatal, já está percebendo que o Estado já não ajuda tanto assim o pobre, né? Essa ideia de que o Estado vai ajudar o pobre a sair da pobreza e coisa e tal, o pessoal já está desiludido com isso. E lá no Nordeste ainda tem outros fatores também, né? Com a inflação alta, a inflação afeta muito mais o pobre do que o rico, né? O rico dá seu jeito, o rico bota dinheiro no exterior, o rico compra Bitcoin, compra ouro, compra o que ele quiser. O pobre não tem jeito, o pobre vai comprar comida, e comprar comida a inflação está nas alturas. E daí, ou seja, esse problema que o Lula trouxe, da volta da inflação, isso afeta muito justamente o pessoal mais pobre, e daí isso afeta muito o Nordeste. O Nordeste tem uma grande população pobre também, né? E essa questão do Lula, vamos falar assim, você acha que a desaprovação dele é só pelo fato inflação? Subiu a inflação, é só por isso? É mais por isso ou tem outros motivos pro Lula e toda essa questão do governo dele tá tendo essa desaprovação?
Eu acho que a inflação é um dos pontos centrais dessa história. Um dos pontos centrais é a questão da inflação. É lógico, você pode colocar outras coisas, o Lula já não é mais o mesmo orador capaz que ele era antes, ainda é um bom orador, né? Ainda consegue mover o povo, né? Com todos os defeitos que ele tem, essa qualidade ele sempre teve. Agora, já não tem a mesma eficácia, né? E, de novo, essa desilusão com a corrupção e coisa e tal já cria uma mancha em cima dele. O Lula ganhou a eleição de 2022, mas, na verdade, quem ganhou a eleição de 2022 foi o anti-Bolsonaro, não foi o Lula propriamente dito. Se tivesse um outro candidato ali, talvez fosse uma coisa diferente, né? O que teve muito foi rejeição do Bolsonaro. Então, no que entrou o governo Lula, o pessoal depositou esperança no cara. O cara botou o Brasil numa rota muito arriscada, né? Uma rota econômica muito ruim. Ele perdeu muito rápido a popularidade. Eu acho, a minha opinião pessoal, é que existe um fator também, é que esse fator que eu chamo de cansaço do Estado. Que as pessoas já estão percebendo que o Estado não resolve muita coisa, já estão buscando. Você repara, no mundo todo você tem um sentimento anti-establishment, né? Se você perguntar por que o pessoal votou no Trump, não, porque ele vai drenar o pântano, ele vai acabar com o deep state, não sei o que lá. Muito do que o pessoal quer o Bolsonaro, que também é para resolver o problema do Estado, é para meio que destruir o Estado, né? Então há um sentimento na população de que o Estado é um problema, ele tem que ser diminuído, ele tem que ser alterado fundamentalmente, né? Então eu creio que isso tem um fator também importante aí. O que acontece no Nordeste? O Nordeste sempre foi politicamente uma região no Brasil que demorou mais tempo para as mudanças acontecerem, né? Sempre foi uma região muito populosa, que lógico tem muitas riquezas, o Nordeste é um lugar lindo, gosto muito de lá, mas tem também uma parte muito pobre do Nordeste, o interior do Nordeste é muito pobre, as coisas demoram a chegar ali, né? Então, uma coisa que eu falo para as pessoas é que a minha visão disso daí é que, à medida que as pessoas têm acesso à internet, começam a discutir política, não estou dizendo nem assistir podcasts, nem isso. Tem mais acesso, né? Simplesmente ter Informações. acesso à informação, ter discussão, conversar política no grupo da família, a pessoa começa naturalmente a migrar para a direita. E esse fenômeno que já aconteceu no Sul, já aconteceu no Sudeste no passado, está acontecendo no Nordeste agora e está piorando muito a aprovação do Lula. Então, assim, eu acho que são os dois grandes fatores que você tem aí para o Lula, de piora para o Lula. E a notícia ruim para ele é que não tem perspectiva de nenhum dos dois melhorar, porque para o Lula resolver o problema da inflação, ele teria que parar de gastar dinheiro. Você consegue imaginar o Lula parando de gastar Tá dinheiro? vindo imposto atrás de imposto. Pois é. E a questão da internet, das redes sociais e coisa e tal, também isso não, ele não vai conseguir parar. Então, eu não acredito que ele tenha solução nesses problemas. Mas você não acha que tem hoje vamos dizer assim, entre aspas, uma ditadura nas redes sociais? Porque a gente vê muita gente perde perfil, porque fala de, né, enfim, de política, outros não passam as informações, o canal é derrubado. Você não acha que tem uma certa ditadura hoje, uma manipulação que prejudica as redes sociais de serem livres? Eu não tenho dúvida disso. Se depender do STF, se depender dos poderes constituídos aí da esquerda, vão fazer pior ainda. Eles querem piorar isso daí, né? Eles querem mais leis para censura e coisa e tal. O que acontece com isso? É esse fenômeno que eu falei para vocês. Quando as pessoas começam a discutir política na internet, começam a pegar até acesso à informação, elas naturalmente saem da esquerda. A esquerda, durante os anos, ela se focou num programa de chavões fáceis de entender, que eram colocados pelas redes principais de televisão, uma coisa que o público consumia sem perceber que estava consumindo aquilo. Enquanto só tinha as grandes redes de televisão, né, de jornal, a grande mídia, isso funcionou muito bem. O que a esquerda ressente agora é justamente que ela perdeu esse controle. E aí, quando ela entra para negociar, para argumentar, para discutir, ela acaba ficando perdida, porque ela ficou tão mal acostumada com esse tempo todo de vantagem que eles tinham, né, que eles têm essa dificuldade agora. Então, o que acontece? A esquerda vê corretamente a rede social como um grande inimigo, mas ela vê como uma grande conspiração contra a esquerda, que não é isso. A rede social ela apenas permite a conversa das pessoas, né? Tem um monte de coisa que o pessoal coloca, não porque o algoritmo leva para a extrema-direita e coisa e tal, que o algoritmo faz isso, o algoritmo favorece o extremismo. Eu fico me perguntando se esse pessoal sabe realmente o que é um algoritmo, no final das contas, né? Porque a impressão que dá é que eles falam isso como se fosse quase uma coisa mágica, um negócio ali, um pozinho de pirlim-pim-pim que o pessoal bota ali, a coisa funciona, não sei o que lá. E não é isso, né? O algoritmo é uma série de regras que o pessoal coloca lá. Qual que é o objetivo do YouTube? Qual que é o objetivo de toda a rede social? É manter a pessoa na rede social o máximo de tempo possível. Sim. Então, o que o algoritmo faz é nada mais, nada menos estudar o que você assistiu no passado e tentar oferecer para você uma coisa similar, uma coisa no mesmo sentido que para manter você mais tempo ali.
Então, o algoritmo ele não deturpa a pessoa, ele não puxa a pessoa nem para um lado nem para o outro. Ele mantém a pessoa naquilo que a pessoa quer assistir. Então, assim, Sim. ela está, na verdade, expondo, né, a verdadeira vontade da pessoa. E o problema para a esquerda é que o povo brasileiro ele é tipicamente conservador. Né? Por mais que a gente tenha avançado muito nos últimos anos e a gente já tem uma visão diferente hoje, mas o povo brasileiro ainda é profundamente conservador e profundamente religioso também. Né? Aí a esquerda fica perdida nisso, porque são justamente os dois pontos em que ela perde na luta ideológica. E no Nordeste, isso é ainda mais forte. O Nordeste é ainda mais conservador, ainda mais religioso que o resto do Brasil. Então, eu vejo dessa forma, a esquerda vê as redes sociais como inimigas e, de certa forma, está certo, só que é injusta a acusação de que as redes sociais conspiram contra a esquerda. As redes sociais libertam a população para exprimir o que elas realmente pensam, o que a pessoa realmente pensa. A manipulação tinha antes. Quando as grandes mídias, né, o Globo, Folha, né, Estadão, coisa e tal, só eles davam informação, aí sim você tinha, de fato, uma manipulação, você forçava o povo para o lado da esquerda. Sim. E assim, vamos falar assim, Bolsonaro e Lula. Você falou que o Lula ganhou mais pelo anti-Bolsonaro, Eu né? acredito Por que tudo sim. que aconteceu. Mas você acha que pode ter tido fraude? Porque muitos se comentam, mas teve fraude, não teve? O que você pensa sobre isso? Olha, o que eu acho que teve foi um direcionamento do TSE contrário a Bolsonaro. Isso teve. Isso, se a gente tivesse um STF independente do TSE, essas eleições de 2022 deveriam ser anuladas. Porque que teve, por exemplo, o que teve de propaganda do lado da direita, que foi proibida na internet, mas não da esquerda, foi enorme, né? O próprio, quando teve a vaza-toga, né, aquelas mensagens do Glenn Greenwald que vazaram na Folha de São Paulo, em que ele falava, né, como é que o Alexandre de Moraes decidia o que ia censurar, né? Não, procura fulano de tal, arruma alguma coisa de fulano de tal. Isso não é um sistema de monitoramento, isso é um sistema de criação de prova, né? O Alexandre de Moraes já sabia quem ele queria perseguir, pedia para se criar alguma prova, alguma evidência contra a pessoa, o cara fazia o relatório dele lá e o Alexandre de Moraes ia lá e condenava a pessoa. Ou seja, isso claramente é uma deturpação do processo. O TSE deixou de ser neutro, deixou de ser um agente neutro, estava favorecendo um lado claramente nessa disputa, né? Então, assim, e esse tipo de coisa foi um favorecimento absurdo. Você me conhece nas redes sociais, eu sempre defendo muito a urna eletrônica. Eu acho que é um erro da direita essa postura de achar que a urna eletrônica influenciou e não sei o que lá. Me mandaram um monte de informação, eu não vi nada de errado com a apuração da urna eletrônica, né? Então, assim, eu acho que até é uma perda de tempo o pessoal focar nesse negócio da urna eletrônica e esquecer essa coisa muito mais óbvia, que foi a questão da manipulação na propaganda, né? Antes, né? Antes, Condutas exatamente. erradas antes. Exatamente, durante o período eleitoral. Mais do que isso, né, você teve a situação em que, entre o primeiro e o segundo turno, teve uma nova resolução do TSE. Isso é uma coisa inédita e contra a lei eleitoral. A lei eleitoral diz que a última resolução do TSE tem que ser feita em março. Depois disso, não pode mudar. Por quê? Para você evitar mudar a regra do jogo durante a eleição. E esse tipo de lei foi colocado exatamente porque na ditadura anterior, na ditadura militar, os militares, quando estava terminando o processo, né, eles estavam preocupados, porque a oposição começou a ganhar um monte de eleição, então os militares começaram a inventar regra em cima da hora. Né? Perto da eleição, inventava uma resolução nova do TSE que proibia isso, permitia aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, para evitar essa mudança no meio do jogo, eles fixaram na lei eleitoral que não pode ter resolução do TSE de março até o final das eleições. O jogo é aquele, as regras vão até o final. Em 2022, entre o primeiro e o segundo turno, aprovaram uma resolução. O Alexandre de Moraes, com a ajuda da Carmen Lúcia, com a ajuda dos outros ministros do TSE, aprovaram uma resolução entre o primeiro e o segundo turno. Que não pode. Que não pode, é ilegal, essa resolução é ilegal. No momento que fizeram isso, comprometeram a eleição. Mas era necessário porque estava havendo muita desinformação. O problema deles é exatamente isso. Eles viram que o Bolsonaro iria ganhar. Eles fizeram um esforço danado para o Lula ganhar no primeiro turno. E no primeiro turno, o Lula ganhou o primeiro turno, mas não conseguiu a vitória com mais de 50%. Então teve o segundo turno e eles ficaram apavorados. Eles acharam que o Bolsonaro iria ganhar no segundo turno. Né? E de fato, durante algum momento ali, as pesquisas mostravam que o Bolsonaro estava crescendo entre o primeiro e o segundo turno. Então foi uma medida desesperada que se justificou por conta disso. Ou seja, como é que... eles disseram que é porque estava havendo desinformação na rede social, então precisávamos resolver a desinformação na rede social, sendo que lógica tem isso? Foi usado exatamente como a gente viu o Eduardo Tagliaferro. Hoje acho que está definido que foi ele que vazou aquelas mensagens. Sim. Né?
Então, ele mostrou nas mensagens lá que o Alexandre de Moraes ele pedia, né, ele apontava, e era sempre gente da direita. Teve uma outra situação que logo depois da eleição, a Folha de São Paulo pediu acesso à informação, né, aquela lei de acesso à informação, para ver quais foram as ações do TSE nessa resolução. Porque, de novo, é uma resolução problemática, uma resolução que não deveria existir. Né? O TSE diz que ela foi excepcional porque desinformação nas redes e não sei o que lá. E se você pegar, e o TSE não liberou a informação do que foi censurado. E eu imagino o porquê que eles não liberaram, porque se liberasse a informação ia estar uma penca de site da direita e praticamente nada da esquerda, se chegaram a censurar alguma coisa da esquerda. Então, ou seja, claramente ia mostrar que eles botaram o dedo na balança lá, eles mexeram na balança nisso daí, né? Então, esse foi o grande problema na minha visão desse processo eleitoral de 2022. Eu acho que foi um absurdo. Agora, uma vez que terminou a eleição, que foi decretado vencedor e coisa e tal, vamos Já não tem mais o que fazer, não tem né? o que fazer, acho. Essas coisas... Não, eu só ia complementar que, assim, né, o povo brasileiro reclamou, fez acampamentos, enfim, mas a realidade é que isso tinha que ser feito antes, quando o Lula foi solto, né? Porque o Lula Já começou aí, né? manobras ali, né? Foi solto. E ali o povo brasileiro deveria, né, Peter, fazer manifestações. E aí ficou pro final e depois fica complicado. É o que você falou, acabou, voltou. Não adianta, né? Não adianta depois querer fazer a coisa, né? E teve muita acusação de compra de voto, de votos de cabresto, e realmente no Brasil tem muita fraude nesse sentido, né? Que compra de voto não tem nada a ver com a urna eletrônica. Se tiver voto em papel, vai ser do mesmo jeito. Comprar de voto é comprar voto, né? Então, mas esse tipo de coisa você tem que fazer antes, tem que planejar antes, você tem que botar fiscais nas sessões antes. Não adianta você depois ficar reclamando, não tem o que fazer, né? Então, eu vejo a coisa dessa forma. E espero que o pessoal esteja atento. Eu temo justamente que fica o pessoal da direita com foco muito grande na urna. E vamos combinar, as eleições ano que vem, em 2026, vão ser com a mesma urna. Não vai ter mudança nenhuma. Mesmo que por acaso se aprovasse alguma coisa no Congresso e coisa e tal, as urnas em 2026 vão ser as mesmas urnas que foram na eleição passada. Então, ou seja, é o tipo da coisa que não vai resolver problema nenhum e pode até prejudicar o Bolsonaro ou o candidato da direita que foi em 2026, porque se você vende para o seu eleitorado que as urnas não funcionam, que as urnas são caixinhas mágicas, que não importa você digitar o número, que o voto vai ser decidido, não sei o que lá, o que vai acontecer? O seu eleitor não vai votar. Por que o seu eleitor vai votar? Né? Exato. Você desestimulou o cara de votar. Né? E isso é um problema, no final das contas. Eu sou muito crítico dessa abordagem do Bolsonaro de criticar as urnas eletrônicas por conta desses aspectos. Enfim, eu acho que assim, as urnas são perfeitas? É lógico que não. Pode melhorar? Pode, mas então tem que fazer uma lei no Congresso para daqui a não sei quantos anos. Aí isso tem um prazo até você fazer novas urnas e coisa e tal. Não tem como achar que vai resolver para a eleição que vem. Isso não tem como resolver, né? Sim, já tá por aí, né? Aliás, eu queria te perguntar o seguinte: o Bolsonaro sendo julgado aí por... Infelizmente, a gente não deseja o mal de ninguém, em estado de saúde, nem do Lula, nem do Bolsonaro. Mas, claro, aqui pelo menos eu não desejo isso. A gente vê o lado político e o lado econômico. Lógico. Bolsonaro, mais uma vez, passando por uma cirurgia, passando aí, né, um problema de saúde sério, e sendo julgado por várias vamos dizer assim, condições que aconteceram. Uhum. Na sua visão, tem alguma condição que sim, pode falar, não, Bolsonaro tem que responder por isso ou não? Olha, a minha visão é que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Eu acho que o pessoal que fez 8 de janeiro, de fato, exagerou, aquele quebra-quebra ali é uma coisa que não condiz realmente com a democracia, não deveria ter sido feito daquela forma. Acho um absurdo as penas que estão colocando, mas que eles teriam que ser... Pesadas, né? Muito pesadas demais, absurdamente pesadas, né? 17 anos de cadeia. Assassino no Brasil não pega isso. Se for sair embaixo e matar alguém, você não vai pegar a pena de 14 anos de cadeia. Então, assim, acho absurdamente pesadas as penas. Agora, o que chama atenção nessa história é justamente que o Bolsonaro está sendo literalmente perseguido, né? Ele não tem nada a ver com isso, né? Durante 4 anos ficou à esquerda, a mídia tradicional, o próprio STF falando que Bolsonaro é golpista, que Bolsonaro não sei o que lá, está destabilizando a democracia, coisa e tal. E Bolsonaro perdeu a eleição, ele reclamou muito, é verdade, mas perdeu a eleição, entregou o cargo, o Lula sumiu, tá aí o Lula governando, né, dentro da mais pura normalidade democrática. E aí, qual que é o problema desse pessoal? Como é que você taxa o Bolsonaro de radical se ele não deu o golpe?
E Porque golpe tem que ter arma, né? Golpe tem exato, uma série de né? coisas, né? Tem tanque, dizendo Essa assim. história de que, não, mas tinha um rascunho de um processo ali de estado de sítio, né? Um memorando de um estado de sítio ali. Isso não é golpe, gente. Isso nunca foi. Nem tentativa de golpe. Tentativa de golpe é o que aconteceu no Peru lá com o Pedro Castilho. Pedro Castilho no Peru, ele tentou um golpe. Ele foi na televisão e falou, olha só, tá dissolvido o Congresso, né? Vai acontecer isso, isso, isso. Agora eu vou mandar, vou fazer novas eleições, eu não sei o que lá, não sei o que lá. O pessoal não comprou o negócio, o Pedro Castilho está preso. Ele cometeu. Sim. Isso é uma tentativa de golpe. O cara da Coreia do Sul também é a mesma coisa. O cara da Coreia do Sul perdeu o mandato agora, vai responder criminalmente também, porque em determinado momento ele falou: olha, fechou todas as mídias, né, os jornais e revistas, vai ter censor do governo, dissolvemos o Congresso, não sei o que lá, não sei o que lá. As Forças Armadas não embarcaram nessa, o cara foi tirado do governo, e é isso aí. Isso é tentativa de golpe, tentou um golpe. Mas ele estava discutindo um papel. Ele assinou o papel? Nem assinou o papel. Olhou para aquilo ali e falou, não, isso aqui não dá, não vou fazer, e acabou. Isso não é tentativa de golpe de maneira alguma, né? Até porque no conceito de tentativa no direito tem que ter o que tenha impedido ele de fazer isso. Então, assim, se foi uma tentativa de golpe, a discussão daquela emenda do golpe, por que ele não fez o golpe? O que impediu ele de fazer? Né? Tentativa é exatamente isso. Você tenta e não consegue, né? Alguma coisa te impede de concretizar a ação. E não teve nada, né? O pessoal fala assim, mas o ministro do Exército falou que se fizesse isso ia ter que prender ele. Mas isso não tem lógica, porque o ministro do Exército é subordinado ao Bolsonaro. Você vai me prender? Então beleza, então você está demitido, chama o fulano ali para ser o novo ministro do Exército que vai fazer o golpe comigo. Não tem essa. Teve até um jornalista que falou assim, meio que respondendo esse argumento, né? Um jornalista do Globo falando assim, não, mas se ele fizesse isso, teria que demitir metade do alto comando das Forças Armadas. Qual o problema? Se ele está dando um golpe, demitir metade do alto comando das Forças Armadas é normal, usual, uma canetada. Bota lá um decreto aqui. Uma canetada e faz o todo o alto quiser. comando das Forças Armadas está demitido e eu boto fulano, beltrano, cicrano para comandar a coisa toda. Pronto, resolvido. Ele poderia mudar, está dentro da lei. Ele era o presidente, ele que comanda tudo ali. Então, assim, isso seria um golpe. Se ele tivesse feito isso, seria um golpe. E aí, pode ser que alguma coisa impedisse ele, então, pode ser que algum general falasse, não, eu não vou, não sei o que lá. Aí é outra história. Mas não foi o que aconteceu. Ele discutiu aquela emenda, chegou à conclusão de que não valia a pena, que não ia chegar em nada, e deixou para lá. E, diga-se de passagem, a emenda é de estado de sítio. Estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, que golpe é esse que você vai encaminhar um documento que vai ser aprovado pelo Congresso? Isso não existe, né? Não tem essa hipótese no final das contas. Então, o que está claramente acontecendo é que estão tentando achar um golpe do Bolsonaro. Aí eles viram que o Bolsonaro não deu nada, aí partiram para algumas... Parece que tinha algumas pessoas ali, entre os bolsonaristas, tinha pessoas que queriam o golpe. Aí isso tinha. Entre os bolsonaristas tinha gente que queria o golpe. Aliás, gente que saiu falando que era frouxonaro, né? Não, porque o frouxonaro e não sei o que lá, que não fez nada e coisa e tal. Então, o que acontece nesse caso, né? Havia algumas pessoas assim, aí acharam lá o tal punhal verde e amarelo, não sei como é que é o nome. Acharam um plano lá, um PPT de alguém lá, um doc de alguém planejando um golpe, né? E aí o Alexandre de Moraes está colocando isso como sendo golpe, não? Isso é porque ia matar o Alexandre de Moraes, ia matar o Lula, ia matar não sei quem. Até parece que ele ia mandar um e-mail e ficar, né? Quem que ia mandar um e-mail? Com um doc em PPT, um doc mandando... Não faz sentido nenhum isso, né? Mas enfim, de qualquer forma, não tem nenhuma ligação disso com o Bolsonaro. Ou seja, havia pessoas malucas que queriam um golpe, pode até ser que tivessem. E, de novo, eu não vi nenhum golpe tentado. Se tinham, nem tentaram. Então não é crime. Se não foi nem tentado, não é crime. Mas, de qualquer forma, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Por que estão botando o Bolsonaro nessa história? Que lógica tem isso? Aquela ação da PF, a investigação da PF, um monte de hipóteses, que não sei o que lá, que pode ser que eles tivessem feito isso e conversado com o Bolsonaro. Uma das coisas que eles levantam é que teria havido uma reunião no Palácio da Alvorada no dia 18 de dezembro, ou 18 de novembro, agora não lembro, que teriam as pessoas se reunido e conversado com golpe e coisa e tal. E uma das evidências que eles mostram é um registro de entrada no Palácio da Alvorada do dia 19. Ué, como é que... Se a reunião é no dia 18 e o registro no dia 19? Dia 19, exato. Que coisa é essa? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Ou seja, aquele relatório da PF tá... Assim, o que aconteceu ali? O Alexandre de Moraes deu a ordem para o grupo dele, me arrumem um golpe. Deem um jeito de parir um golpe nessa história. E os caras fizeram o melhor possível, fizeram ali
um misto de um monte de coisa, um misto de ficção científica e não sei o que lá, hipótese, e colocaram aquilo ali. Eu acho um absurdo esse processo do golpe. Não é por outro motivo que ele está querendo correr muito com isso. Ele quer correr com essa história toda para dar isso como fato. Até que seja até antes do ano acabar. Até ano que vem tem eleições. Exatamente. E o objetivo dele é o seguinte: esse pessoal, eles queriam. O que eles querem, na verdade, é que o povo deixe de gostar de Bolsonaro. O que eles querem é isso, né? Que o povo pare de gostar do Bolsonaro. E acharam que, tirando o Bolsonaro do poder, isso resolveria. O Bolsonaro saindo do poder, não vai ter mais dinheiro, né? Porque quando você está na presidência da República, você tem dinheiro. Então, em tese, o Bolsonaro pode estar patrocinando essas pessoas, pode estar pagando essas pessoas. A Bolsonaro saiu, não mudou nada. Ainda tem um movimento que é muito pró-Bolsonaro. Né? Ainda existe, independente se o Bolsonaro saiu ou não. Exatamente. Ele saiu da presidência, depois botaram ele inelegível, acharam, não, peraí, então é porque ele está elegível ainda, então temos que tornar ele inelegível. Aí depois, não, tem que acusar ele de um monte de coisa, importunação de baleia, não sei o que lá, e um monte de coisa que eles inventaram para tentar ver se alguma colava no Bolsonaro. Nada tinha substância. E o mais impressionante, não mudou o apoio do povo ao Bolsonaro. É por isso que esse pessoal está desesperado. Aí tiveram que parir o golpe de alguma forma. Temos que achar esse golpe do Bolsonaro de algum jeito. E estão se iludindo de que no momento que condenarem Bolsonaro pelo golpe, aí sim o povo, não, agora Bolsonaro está condenado e coisa e tal, e vamos concordar com isso. Sendo que já está claro para todo mundo que isso é uma perseguição danada ao Bolsonaro. E está ficando cada vez mais claro para o pessoal isso. Então, ao contrário do que eles imaginam, o Bolsonaro vai continuar muito forte. Tudo bem, pode estar preso, pode ser que prendam o Bolsonaro. Mas aí alguém que ele indica fica mais forte ainda. Vai ficar mais forte ainda. E a questão toda é a reversão dessa coisa muito rápido, né? Porque, lembra, o próximo presidente agora, ele indica 3 ministros do Supremo. Sim. Então, vamos supor que ganhe a Michele Bolsonaro para a presidência em 2026. Não sei, Bolsonaro está inelegível, ele bota a Michele, ou Tarcísio, ou o Eduardo Bolsonaro, enfim, não sei quem vai ser. Tem o Zema também, o Caiado, tem um monte de nomes aí que poderiam ser o nome. Mas, sem dúvida alguma, o nome que vai sair forte é o nome que o Bolsonaro fala, ó, vai ser você. Esse é o nome que vai ser forte do Bolsonaro. Então, essa pessoa ganhando a eleição em 2026 vai dever muito ao Bolsonaro. E a cobrança do Bolsonaro vai ser justamente, ó, bota 3 juízes aí para me inocentar. Exato, né? E aí também não fica aquela... desfazer a coisa toda que os ministros fizeram. Porque é um negócio ali que todo mundo tá com a mão dada, né? Agora eu ia até te perguntar isso. Eu vi que você falou assim, né, num vídeo. Você falou o seguinte, em uma entrevista, que o STF está rachando. Por que isso, né? Me parece, inclusive, que o Fux teve ali uma visão diferente, né? Falou ali que era muito tempo, que as condenações estavam sendo, vamos dizer assim, entre aspas, injustas, exageradas. E me parece que o Alexandre de Moraes não gostou. Por que você acha que o STF está rachando? Você acha que, de fato, olha, eu acho que já há algum tempo está havendo alguma discordância ali, tá? Mas não entenda mal. Não é que eles não queiram condenar Bolsonaro. Todo mundo quer botar Bolsonaro na cadeia ali. A dúvida do pessoal é que o Alexandre de Moraes está indo longe demais. O Alexandre de Moraes está fazendo coisas que não precisava. Você vê, por exemplo, a perseguição do Alexandre de Moraes contra o Oswaldo Eustáquio na Espanha. O Alexandre de Moraes colocou uma intimação no embaixador da Espanha, porque a Espanha se negou a extraditar o Oswaldo Eustáquio, né? E assim, você pode dizer, não, mas porque o Oswaldo Eustáquio era uma pessoa que estava ligada no golpe, não sei o quê. Eu nem sei que papel que ele teria no golpe. Enfim, ele é um jornalista crítico do STF, nada mais do que isso, né? Mas para pensar, para que isso agora? O cara já está lá na Espanha, as redes sociais dele no Brasil estão todas proibidas, ele ainda tem alcance, lógico, devido a outras pessoas que publicam o material dele, né? Mas é um alcance pequeno. A mesma coisa o Alan dos Santos, né? O Alan dos Santos está com as redes todas Por que o Alexandre de Moraes continua perseguindo essas pessoas? Eu acho que o problema que o pessoal está vendo com o Alexandre de Moraes é que ele meio que saiu do controle, entendeu? Ele tá indo num negócio... Assim, eu sempre brinco, eu falo isso em alguns vídeos, né? Que ser um ditador autoritário, inquisitor, para tirar Bolsonaro a qualquer custo, tudo bem. Mas ser um ditador autoritário que quer tirar Bolsonaro a qualquer custo e é burro, né? Toma um monte de medidas que não precisava e está desgastando o STF, é isso que o pessoal não gosta, né? É aí que começa a ser. Esses exageros já começaram há algum tempo, tá? Não é de agora, porque... De novo, os exageros do Alexandre de Moraes já vêm desde 2019. 2019 ele já tinha esse problema de começar o próprio inquérito das fake news é um inquérito absurdo, né?
Então já vinha esse exagero dele há algum tempo e alguns ministros já estavam meio que, né, poxa, peraí, não é que não é para perseguir Bolsonaro, é para perseguir Bolsonaro, mas pô, né, pega leve, dá um jeito aí de fazer a coisa mais certinha, né? Enfim, e o problema disso é que o Alexandre de Moraes parece que não quer nem saber. O Alexandre de Moraes vestiu a capa, se acha o super-herói, o, entre aspas, defensor da, entre aspas, democracia, e está seguindo em frente do mesmo jeito. Isso começa para os outros ministros a ver assim como ponta solta, né? Ou seja, está deixando erros que no futuro podem prejudicar todo o STF. E nessa visão de que você pode eventualmente ter em muito pouco tempo um STF mais à direita, vai ter um interesse grande em ver. Pô, peraí, mas não foi um problema isso? Aí mudam-se as cartas, né? Mudam-se as cartas, né? Ou seja, já vai ter 5 a 6 em 2030. Se, nesse meio tempo, o Bolsonaro consegue ainda fazer um impeachment de ministro do STF, muda 6 a 5 a favor da direita. Já tem a maioria no STF. Já pode desfazer tudo que foi feito agora, porque, vamos combinar, né? Desfizeram com o Lula. O Lula, enquanto o STF achava que o Lula ia ser tirado da política para entrar o PSDB, a impressão que eu tenho é essa, tá? Que o pessoal queria o PSDB. Então, estavam todos de acordo com a Lava Jato, é isso daí, Lava Jato, vai lá, persegue o Lula, coisa. No que viram que o Bolsonaro entrou na frente do PSDB, aí que eles... Opa, mudaram, não né? Não pode. Não, o Bolsonaro a gente não tem controle, o PSDB a gente controla, o Bolsonaro a gente não tem controle. Então... E quando viram que o Bolsonaro estava popular e que não perderia a eleição de 2022 para ninguém, a não ser para Lula, aí que eles tiveram que desfazer a coisa toda, tirar o Lula da cadeia, descondenar o Lula, fazer a coisa toda. Enfim, é realmente um absurdo isso que aconteceu. E daí essa perseguição contra o Bolsonaro desencabida, totalmente sem sentido ali lá em Brasília, né? Vamos ver como é que vai acabar isso. Mas por que você acha que o Alexandre de Moraes... Porque assim, o Alexandre de Moraes tem muito poder. Isso Sim. é fato, né? Para as atitudes. Por quê? Peter, por que o Alexandre de Moraes tem todo esse poder? Por que ele manda, etc., e tem esse domínio tão grande? Olha, o que eu acho que acontece é que ele não está agindo sozinho, né? Ele tem uma parte da elite aristocrática socialista de Brasília que está lá ajudando, que quer isso também, né? Esse pessoal, de novo, recente de Bolsonaro, porque controla pouco o Bolsonaro. PSDB, PT, eles controlam, tranquilo, não tem problema, né? O Bolsonaro eles não controlam. Então, essa é a carga que ele tem. Essa é a missão que foi dada para ele. Então, certamente tem gente apoiando ele lá, né? Ele tem apoio dentro da elite de Brasília. Agora, eu vejo que no STF já tem outros ministros que acham, de novo, não que discordem da missão, tá? A missão é essa mesmo, é destruir Bolsonaro. Mas discordam da forma como o Alexandre de Moraes está fazendo. E cada vez que sai erro do Alexandre de Moraes, como foi a Vaza Toga, por exemplo, a Vaza Toga foi uma coisa um negócio absurdo, mostrando que o que ele fazia ali no CIED, lá no órgão do TSE, lá era uma coisa terrível, né? E o pessoal falou, não, que não é nada demais, que não mostrou nada demais ali, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo ameaçaram a Folha, né? Você sabe, o Glenn Greenwald foi no Inteligência Limitada há um tempo atrás e falou, não, fomos pressionados, fomos ameaçados, tivemos que parar com a divulgação. E, ou seja, é coisa de ditadura, né? Coisa de ditadura realmente. E a gente pode ter um complemento dessa história agora, né? Porque com o Nicolas está pensando em chamar o Eduardo Tagliaferro, que é o rapaz que teria vazado as mensagens, né? Para uma audiência na Câmara. E talvez ele possa falar nessa audiência da Câmara, talvez ele possa esclarecer mais o que ele sabe dessa história. Né? A Folha publicou as conversas, mas certamente tem mais coisa do que as conversas, né? Tem documento, tem conversa. Áudio. Ele pode ter conversado com alguém, coisa que ele não tem nem registro físico, mas ele sabe que aconteceu. Então, assim, é uma coisa que pode mudar esse rumo dessas coisas todas aí contra o Alexandre de Moraes. É isso e também a questão lá nos Estados Unidos, né? Porque tem outras pontas soltas do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos que podem gerar um problema sério para ele aí. E agora vamos ver como é que fica até o final. Porque assim, o que eu percebo é que os advogados do Bolsonaro estão tentando jogar isso para frente. Estão tentando, talvez, jogar para o plenário, né? Para que o Bolsonaro... Porque, assim, fica claro e evidente que o Bolsonaro não tem chance de ganhar, né? Já teve a votação, eles já decidiram que vão condenar o Bolsonaro. Eles já decidiram. Agora, tem alguma hipótese, vamos dizer assim, alguma possibilidade do Bolsonaro não ser preso? Pois é, eu acho que a estratégia dos advogados dele é exatamente essa, jogar para frente a coisa, o máximo para frente possível, porque aí, passada a eleição, se o Bolsonaro ganhar ou não ganhar,
meio que já não tem mais motivo para prender ele. De novo, o que eles querem com a prisão dele é fazer com que o povo deixe de gostar do Bolsonaro. Isso antes da eleição tem um valor. Depois da eleição, quer Bolsonaro ganhe, quer Bolsonaro perca, é outra história. Então, eles estão tentando jogar o máximo possível, porque, assim, faz sentido, porque está sendo uma ação extremamente rápida no STF, né? E justiça rápida demais não é justiça, é sinal que você está cortando o caminho, eu tô né? processando uma emissora de TV e meu processo não anda rápido. Tá parado lá há anos. Tipicamente, processos duram anos, né? E é só você ver, o próprio processo do Mensalão levou 6 anos no STF para ser julgado o processo do Mensalão. O do Bolsonaro teve a denúncia em setembro, em novembro, já está sendo julgado agora, já aceitou a denúncia agora, já estão querendo julgar esse ano ainda. É uma coisa que... Vamos acelerar. Padrão, né? Uma coisa que realmente é absurda no final das contas. Então, assim, essa estratégia da defesa tem um motivo de ser, realmente faz sentido, né? E pode ser que justamente explorando essas desavenças entre ministros do STF, eles consigam jogar isso mais para frente. Porque, de novo, não é que os ministros do STF duvidem de condenar Bolsonaro. Todos eles querem condenar Bolsonaro, mas todos eles da esquerda, né? Mas, como eles questionam os métodos do Alexandre de Moraes, pode ser que essa coisa fique mais para frente, coisa e tal. E de uma coisa ou de outra, é muito importante notar que o STF está desconsiderando o fator político. Eles estão criando um monstro político no Brasil na forma do Bolsonaro. O Bolsonaro está virando um monstro político, porque... Sim. Como eu falei para vocês, existe uma grande parte da população que está se tornando antissistema, que quer lutar contra o sistema. E quem mais pode ser o representante dos antissistema que um cara que é perseguido claramente pelo sistema? Né? É o que eu falo, vai chegar 2026, o Bolsonaro vai estar com o auge da popularidade dele. Primeiro que ele é perseguido pelo STF, segundo porque o Lula vai estar mal na economia, ele está fazendo muita besteira na economia, vai chegar 2026 com baixa popularidade, a população vai querer o anti-Lula. E quem que é o melhor anti-Lula, quem que é o melhor antissistema que a gente tem? Vai ser o Bolsonaro, vai ser o cara que vai ter todas as fichas na mão para ganhar a eleição de 2026. Então, assim, o TSE, o STF, nessa ânsia de condenar Bolsonaro, ele está desconsiderando o fator político. Isso pode acabar se voltando contra eles muito mais rápido do que eles imaginam. E até eu vi também, tudo que eu peguei aqui são falas suas, e eu vi você falando o seguinte, no seu canal. Tá. Derrota do Lula e do STF já é certa. Fase de aceitação já começou. Por que essa visão? Não, mas isso daí eu estava me referindo ao projeto da anistia. Sim, da anistia, exato. Porque o projeto da anistia está na Câmara, né? E o Lula tentou parar o processo, achou que o Bolsonaro não ia ter votos. Porque é uma coisa difícil, tá? Você juntar 257 votos na Câmara, o Bolsonaro que não tem poder nenhum, ele não é presidente de nada, não é diretor de nada, não tem dinheiro para dar para os deputados, né? Você juntar 257 votos é impressionante, é uma demonstração de força do Bolsonaro enorme, né? E o Lula, por outro lado, tem um monte de projeto que o Lula quer passar, ele quer passar a PEC do sistema de segurança, ele quer passar projeto de fake news, ele quer passar um monte de coisa, ele não consegue avançar nada. O Bolsonaro, que não tem um tostão para dar para os deputados, consegue aprovar um monte de coisa, né? Realmente... Eu cheguei a falar no vídeo que, o Bolsonaro é o presidente do Brasil, na verdade. Quem está mandando na política brasileira é o Bolsonaro, é o cara que consegue fazer as coisas andar. E o que aconteceu? Eles achavam que ele não ia conseguir esses votos e eles conseguiram. Aí o Hugo Mota deu uma de João sem braço, fugiu, né, saiu para não ter que aceitar a urgência do pedido de votação para dar um prazo para o governo Lula tentar resolver o problema. Só que o que está acontecendo é que já tem agora mais de 300 votos mapeados a favor da anistia, então chegou uma situação que não tem jeito. Vai ter que votar anistia, não tem alternativa, né? E então o Lula saiu derrotado nessa história. E o STF por tabela, né? Muito provavelmente vai haver a votação da anistia e a anistia vai passar na Câmara. É só o começo do desafio, porque depois disso tem que passar no Senado, que vai ser bem mais difícil. Porque... Se não é aprovado lá, volta para a parte, né, para os deputados, vai e volta, fica voltando. Né? Pois é. Se não passar no Senado, é difícil, tá? E o Mas Senado... você acha que passa no Senado? Olha, vai depender muito de como é que está a articulação do Bolsonaro no Senado. É difícil de prever, porque a maioria no Senado é o PSD, né? O PSD que tem a maior bancada no Senado. O PL é logo a segunda. Mas ainda assim é difícil, tem que ter uma maioria ali. O resto do pessoal é muita gente de esquerda, muita gente do centrão lá. Não sei como é que seria isso no Senado, mas mesmo que passe no Senado, lembra que o Lula pode vetar ainda. Então o Lula ainda pode, depois em cima disso tudo, vetar esse projeto da anistia. Só que o que acontece? Né? A Câmara e o Senado podem derrubar o veto.
Sim. Então a anistia poderia valer. Mas o Lula, se ele quiser atrasar isso o máximo possível, o que ele faz? Quando isso for aprovado no Senado, ele segura, acho que ele tem 3 meses para vetar ou aprovar uma lei. Eu não sei o prazo exato, mas ele tem um prazo para vetar ou aprovar a lei, ou sancionar a lei, né? Então ele espera até o último dia do prazo para vetar, que aí só depois disso que o Senado e a Câmara podem apreciar o veto e derrubar o veto, se for o caso, né? Então tem todos esses desafios, não é um caminho fácil, mas só o fato de ter chegado onde chegou já mostrou uma força política do Bolsonaro enorme, uma fraqueza do Lula enorme. Isso já deixou esse pessoal apavorado, porque, de novo, lembra, o objetivo desse povo todo, com todo esse processo de dizer que Bolsonaro fez golpe, que denunciamos Bolsonaro, que aceitamos, Bolsonaro é réu, não sei o que lá, o objetivo deles com isso tudo é fazer o povo deixar de gostar de Bolsonaro. E não está acontecendo, ao contrário, o pessoal está cada vez mais É apoiando. mais ou menos um tiro no pé, né? Eles estão dando Um tiro no pé. Exatamente. Porque realmente, essa questão do golpe que aconteceu, poxa, a menina que foi lá, Débora, né, com o batom, escreveu. São condenações muito duras. Tem pessoas lá que estão sendo condenadas muito duramente. E isso acaba fazendo o povo refletir totalmente para um lado negativo. Exatamente. Né? E aí é onde até o Fux entra. Não, mas espera aí, são condenações muito duras, né? E aí discorda. Então, a gente vê essa situação sendo favorável à questão do Bolsonaro e à questão de todo esse movimento pró-Bolsonaro do que contra. Agora, a gente vê, não só no Brasil, a gente está vendo por exemplo, agora a gente está vendo uma guerra comercial, China e Estados Unidos, que não sei onde vai parar, alguém vai ter que dar as mãos aí uma hora, porque tá problemático, né? Mas a gente continua vendo, e aí eu quero tocar num assunto, a guerra da Rússia e Ucrânia. Sim. Aqui no Brasil a gente vê essa guerra toda, mas que é, assim, vamos dizer assim, muito menor do que está acontecendo no mundo. A gente está vendo um mundo cheio de guerras, e aí a gente vai entrar na Rússia e Ucrânia, que infelizmente tudo que está acontecendo, essa tragédia, na minha visão, eu achava lá atrás que isso terminaria rapidamente, com um acordo. E não é desde hoje, né? Não é desde aquele ano, desde muito antes. Agora, essa guerra, como é que tá agora a Rússia e a Ucrânia? Como é que fica? Porque, assim, me parece não ter fim isso. Pois é, a situação lá na Rússia e na Ucrânia, o que está acontecendo até aqui é que o Putin esticou essa guerra. De fato, quando começou a guerra, todo mundo achou que seria uma guerra rápida. Sim. E a maior parte das pessoas achou que a Ucrânia iria perder. Que a Rússia ia chegar, a Rússia, a segunda maior potência mundial, né, militar, um monte de tanque, um monte de coisa, entrou na Ucrânia e ia dominar tudo lá, ia acabar, a Ucrânia ia perder e coisa e tal. O pessoal se surpreendeu, todo mundo se surpreendeu. Eu me surpreendi. Nos primeiros vídeos que eu fiz sobre a guerra da Ucrânia, eu também achava que olha, vai durar, sei lá, 1 semana, 2 semanas essa guerra. A Ucrânia, infelizmente, está errado, é um absurdo, uma agressão russa injustificada, mas eu não achava que a Ucrânia tivesse chance de ganhar. Mas o que aconteceu? Foram 3 fatores que surpreenderam todo mundo, né? Primeiro, a qualidade do exército ucraniano. O que aconteceu? Lá em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia e invadiu o Donbás, né? Porque essa guerra começou, na verdade, em 2014. Isso, exato. A invasão lá da Crimeia e de Donbás, né? O governo ucraniano se deu conta de que as forças armadas estavam em condição muito ruim, que se a Rússia quisesse, ela invadia tudo, né? Então, eles começaram um programa de modernização das forças ucranianas e de ocidentalização das forças. Então, já em 2014, 2015, a partir de 2014, 2015, eles começaram esse processo de mudar táticas, de rever procedimentos, de rever toda a forma como funciona o exército da Ucrânia, né? Ou seja, isso já deu uma força muito grande para a Ucrânia. A Ucrânia estava muito mais forte em 2022 do que o pessoal imaginava, do que o próprio Putin imaginava. O Putin achava que ia enfrentar a Ucrânia que ele enfrentou em 2014, né? E se surpreendeu que não é a mesma coisa. Outro fator de surpresa é justamente a fraqueza do exército russo. Todo mundo via a Rússia como, né, a segunda potência mundial militar, e que tem um monte de coisa, 6.000 tanques e não sei o que lá, uma potência muito grande. E o que se descobriu nessa história toda é que, por outro lado, o exército russo, cheio de corrupção, tinha um monte de problema, um monte de tanque com pneu que não funcionava, de blindado com pneu que não funcionava, enfim, um monte de falhas, equipamento falho, com defeito, com problema. E isso ficou muito evidente naquele grande comboio que teve logo nos primeiros dias da guerra. Não sei se você lembra, tive um comboio de 65 quilômetros que estava indo para Kiev, que ia tomar Kiev, não sei o que lá, e o comboio nunca chegou. E no final das contas, muito disso foi devido à corrupção no exército russo. Então o exército russo se mostrou muito mais fraco do que se esperava. Né? Ou seja, foi esses 2 fatores. E teve o terceiro fator, que foi a questão da população ucraniana. O Putin achava
que teria um apoio grande da população ucraniana, porque, historicamente, a Rússia e a Ucrânia têm uma história conjunta. Ele achava que ia ter... O caso que mais mostra isso é Kharkiv. Kharkiv é uma cidade que eu até visitei a última vez que eu estive lá. Ela fica bem na fronteira, perto de Belgorod, na Rússia. E é uma cidade em que se falava muito russo, né? A língua que se falava era russo, embora seja uma cidade ucraniana. E nas eleições até 2014, ainda tinha muito voto, os candidatos pró-Rússia da Ucrânia tinham muitos votos em Kharkiv. Isso mudou, tá? Em 2019, o candidato russo ficou em 5º lugar em Kharkiv, ou seja, não tem mais nada de gostarem de pró-Rússia ali, né? Justamente porque a invasão que aconteceu em 2014 criou um ressentimento no povo ucraniano. Né? Aquela ideia de que a Rússia era uma parceira, era um povo amigo, né? Sumiu. Não, eles são agressores. Eles invadiram aqui o nosso país. E lembra, quando um país invade o outro, não é uma coisa teórica, não. O pessoal vai lá e mata gente, estupra gente. Horroroso. É uma coisa terrível, Horroroso. né? Destrói casas. Tem cidades inteiras da Ucrânia que foram destruídas. Mariupol, não se sabe o número de pessoas. Tinha 200 mil pessoas que moravam em Mariupol. Teve uma parte está refugiada, uma parte ficou por lá na Rússia, mas imagina-se que a maior parte foi morta, né? E como está dominado ainda pela Rússia, Mariupol, temporariamente dominado, não se tem como fazer uma investigação para saber quantas pessoas morreram ali. Não é possível que ainda tenham prédios inteiros cheios de cadáveres lá em Mariupol, decorrência dessa guerra, né? Então, assim, foi uma agressão terrível que aconteceu isso. E aí, ou seja, o Putin, que esperava essa ajuda... Em Kharkiv, por exemplo, eles cercaram e mandaram um comando lá dentro de Kharkiv para falar com o comandante dos militares em Kharkiv, achando que o comandante falou, não, beleza, vamos nos entregar, a gente vai se entregar, vamos virar para a Rússia e acabou. Essa era a expectativa do exército russo. E foram recebidos a bala, foram destruídos todos esses comandos que entraram em Kharkiv para tentar falar com os comandantes militares, foram destruídos todos e Kharkiv nunca foi tomada pelos russos. Chegou a ser cercada, ela chegou a ficar toda cercada pelos russos, mas depois teve a contraofensiva de Kharkiv em setembro de 2022, a Ucrânia retomou toda aquela área ali dos russos, né? Então, assim, o que aconteceu foi isso. Desde então, desde o final de 2022, a linha de frente mudou muito pouco. Avançou alguma coisa aqui, perdeu alguma coisa ali, mas basicamente a mesma linha de frente. Se você vê um mapa do final de 2022 e vê um mapa agora, é basicamente o mesmo mapa. Em 2022 mudou muito, teve invasão russa, e depois a Ucrânia retomou todo o norte do país, e retomou Kharkiv e retomou Kherson. Mas, por exemplo, a parte sul de Zaporizhia, a parte sul de Kherson, ainda está com os russos, temporariamente com eles, né? Aí, o que acontece? O que está acontecendo nesse meio tempo, né? Existe um questionamento da vitória pela guerra defensiva, é uma possibilidade. Muita gente tem a ideia errada de que um país não vence na defesa, quando sim, um país vence na defesa, né? Tem várias guerras que mostram isso, né? A própria guerra do Vietnã, os Estados Unidos, em momento algum, arriscou perder a parte do Vietnã que eles ocupavam. Mas levou tanto tempo, foi tanta morte, tanta perda econômica, tanto desgaste, que chegou uma hora e eles falaram, quer saber, eu vou embora. Ou seja, o Vietnã do Norte, que estava se defendendo, eles não tinham força para retomar o Vietnã do Sul. Ainda assim ganharam a guerra. A mesma coisa aconteceu no Afeganistão, né? Na década de 80. A Rússia invadiu o Afeganistão, nunca conseguiu controlar todo o Afeganistão. Os mujahidin ali do Afeganistão seguraram os russos durante muito tempo e, de fato, os russos foram embora, acabaram desistindo. Então, assim, existe essa possibilidade de vencer uma guerra na defesa, que é uma alternativa da Ucrânia. Só que isso não é uma coisa rápida. Sim. A guerra do Vietnã levou anos e anos e anos. É a situação que a gente está agora. A guerra do Afeganistão levou uma década também, né? Então, acabam sendo guerras muito cruéis. Aí o que acontece? Por que não pararam a guerra ainda? A Ucrânia tem expectativa de ter uma ajuda decisiva do Ocidente, né? O Zelensky tem o plano da vitória dele, que ele apresentou no final do ano passado para a Europa e para os Estados Unidos. Ele está tentando implementar esse plano da vitória. E o Putin estava confiando na vitória do Trump para embaralhar o caso lá, né? O Trump é um aliado do Putin, infelizmente, e o Putin estava esperando essa vitória dele para conseguir alguma coisa nessa coisa. É por isso que estavam segurando até aqui. Agora, o que está acontecendo? Estão negociando alguma coisa, a gente não sabe se vai ter esse negócio. Eu, particularmente, acho muito difícil haver um acordo, tá? As posições da Ucrânia e da Rússia são muito incompatíveis. Então, não acho que vão chegar num acordo simples. Não vai ser fácil assim acabar essa guerra, chegar num acordo, assinar aqui e parar. Não vai ser fácil assim.
até porque a gente sabe que... aliás, voltando a isso que você falou do Trump, a gente teve ali o Zelensky, né? Aquela conversa com o Trump, aquilo tudo, e que pra mim foi um papelão. Porque você colocar o Zelensky ali, sentado, e o Trump falar daquela forma, e aliás, o Vance. né, o Vance ficar falando daquela forma com o Zelensky, pra mim aquilo é uma humilhação. Então poderia ter, primeiro de tudo, não precisava ser filmado, não podia, para mim poderia ter sido feito, vamos dizer, entre aspas, nos bastidores, de uma forma mais amigável. Então isso me pareceu que foi uma humilhação muito grande. Só que a Ucrânia, por sua vez, e o Zelensky, eles estão se mostrando assim, nós estamos fortes e nós vamos honrar. Por quê? Se a Ucrânia, digamos, libera isso, a chance da Rússia, e a Rússia vai fazer isso, vai dominar Polônia, vai dominar outros países. E, infelizmente, a gente sabe que isso envolve guerra, envolve política, envolve economia. E a gente sabe disso. Agora, no programa, eu estava assistindo o programa do Glauber, né? Porque quando eu fui pesquisar, inclusive, durante essa guerra, no começo, e até agora, eu não consigo ver muitas notícias, porque eu acho muito triste. Certo. E eu, assim, eu vou te falar a verdade, Peter, eu, no começo da guerra, eu sonhava com coisas ruins, porque a gente tem que acompanhar, a gente vê. Então, coisas de crianças, coisas absurdas e que massacram a nossa mente. Então, eu, Carol, muitas vezes não acompanho, porque me faz muito mal. De verdade, me faz muito mal. E aí, durante o programa do Glauber, eu vi que vocês tiveram ali um desentendimento, né, grande, aonde você ficou muito irritado com essa questão da guerra Ucrânia e Rússia, e você falou, ó, eu tô com nojo, né? Você falou, não tô... você disse uma outra palavra, eu não tô... eu não me lembro exatamente, eu não tô me sentindo mal, eu tô com nojo dessa fala, né? E por quê? O que aconteceu ali? Porque a situação ficou, né? Olha só, antes de mais nada é importante lembrar que o Glauber é super gente boa, não tem problema nenhum, a gente depois bateu o papo ali, não tem nada demais isso daí, né? Faz parte de uma discussão que eventualmente você chega num tema mais sensível e dá uma estressada, e não tem nada demais. Em momento algum houve ofensa da parte dele ou da minha parte contra ele, ou seja, o que teve ali foi um desentendimento mesmo, mais ácido no final das contas, né? E o que me irritou nessa história é que ele estava insistindo na pergunta de que é uma propaganda russa já descartada há muito tempo, de que o Zelensky está mantendo a guerra porque não quer fazer eleição. O que é uma besteira sem tamanho isso daí. E isso é propaganda russa. Até o Trump parou de falar isso. O Trump, logo que ele assumiu, ele falou, não, porque o Zelensky só tem 4% de aprovação e ele está mantendo essa guerra só para ficar no poder. Isso é propaganda russa, não é verdade. O Zelensky não está tendo eleição porque na Constituição ucraniana proíbe eleição durante guerra. O que, aliás, faz sentido. Você, no meio de uma guerra, fazer uma eleição é uma coisa complicada, né? Aí, o pessoal fala assim, mas os Estados Unidos fez eleição e coisa e tal. Mas os Estados Unidos estava na Segunda Guerra Mundial, mas estava lá do outro lado do Atlântico, né? Não estava no meio da guerra. A guerra não estava acontecendo ali no país, né? Enfim, o fato é que a Constituição ucraniana proíbe esse tipo de coisa. E só que os russos vendem essa história de que não, que o Zelensky é o mal nessa história, exatamente com a ideia de desestabilizar o governo ucraniano. O Trump chegou a falar esse tipo de coisa, mais do que isso, o Trump chegou a mandar enviados lá na Ucrânia para falar com o Petro Poroshenko e a Yulia Tymoshenko, que são os dois líderes da oposição ao Zelensky. A Ucrânia tem oposição ao Zelensky. Claro, todo país existem favor e contra, né? O Petro Poroshenko e a Yulia Tymoshenko receberam os enviados do Trump e falaram, não vamos falar nada. Eles queriam que esse pessoal fizesse uma manifestação contra o Zelensky. Não, jamais vamos fazer isso. Enquanto tiver a guerra, a gente vai ficar quietinho aqui. Depois que acabar a guerra, a gente vai criticar o Zelensky, a gente vai chamar ele de tudo quanto é nome, a gente vai querer eleição, vamos exigir eleição depois da guerra. Agora, a gente está aqui, o Zelensky é o presidente, ele que vai comandar esse negócio. O Trump parou de falar nisso, porque ele viu que era propaganda russa, ele percebeu que ele estava sendo alimentado com propaganda russa nesse negócio, né? E é uma injustiça também com o Zelensky, porque o Zelensky, no final das contas, se mostrou muito mais do que o pessoal imaginava, né? Se você parar para pensar... Mais resistente, mais um líder, né? O Zelensky é um ator comediante, né? E de muito sucesso. Ele, na verdade, já há algum tempo que ele não atuava mais, ele virou um produtor executivo. Ele está muito mais para Silvio Santos do que para Danilo Gentili, se você quiser fazer uma comparação com o Brasil aqui. Ele é muito mais um Silvio Santos do que um Danilo Gentili lá na Ucrânia. Então ele já era um empresário, já tinha muito dinheiro, já tinha muita coisa, e decidiu concorrer para as eleições lá, como, diga-se de passagem, o Silvio Santos, em determinado momento, fez aqui no Brasil, também tentou concorrer, deram um jeito de tirar ele da corrida, mas enfim.
O Zelensky ganhou com muita folga, ele ganhou com 70% dos votos lá na Ucrânia. Até em Kharkiv, até em Luhansk, até em Donetsk, até nas regiões que o pessoal gosta de dizer que não, que são regiões russas. Regiões que depois, diz a Rússia, que votaram num referendo, que queriam ficar perto da Rússia, que queriam fazer parte da Rússia. É lógico que foi um referendo armado aquilo ali. Porque na eleição em 2019, nessas regiões, o Zelensky ganhou com mais de 50% dos votos. Então não tem nem lógica. O candidato pró-Rússia que havia nessa eleição, foi 2019, a última eleição, não teve merreca de votos nessa região. Teve muito pouco, ficou em quinto lugar no final das contas, né? Que era o Medvedchuk. O Medvedchuk era o candidato pró-Rússia na Ucrânia em 2019. O Petro Poroshenko e a Yulia Tymoshenko eram adversários do Zelensky, mas eles também eram pró-Europa, pró-Ucrânia, né? Não queriam nenhuma ligação com a Rússia do mesmo jeito. Enfim, no final das contas ficou claro que sim, o Zelensky tem muito poder, tem muita influência lá, só que todo mundo temia, como ele é um outsider da política, é um cara de fora, né, um ator, um empresário. Que não tem aquela experiência na política, né? Isso, inclusive, eu acho que foi um fator que o Putin subestimou. Ele achou que, chegando com aquele monte de tanque lá, que o Zelensky ia apavorar, ia fugir e acabou a coisa toda, né? O Biden chegou a oferecer para o Zelensky, não, você sai da Ucrânia e forma um governo no exílio. O Biden ofereceu isso, foi a frase famosa do Zelensky, né? Eu preciso de munição, não preciso de carona, preciso de munição. Né? E foi uma frase que ficou emblemática. O Zelensky, ao contrário, se mostrou um excelente comunicador. E uma coisa que a Ucrânia precisava, porque a Ucrânia sempre foi um país meio desconhecido. Ninguém nunca tinha ouvido falar da Ucrânia. Aqui no Brasil, o que é a Ucrânia, né? Justamente porque ficou tanto tempo, né, dentro da União Soviética, ficou tanto tempo sob o domínio da Rússia. E a Rússia é muito mais, né, conhecida, maior. Exatamente. Né? O Zelensky, sendo esse comunicador muito bom, ele conseguiu mobilizar os líderes mundiais, conseguiu mobilizar politicamente a ajuda à Ucrânia, o que foi uma coisa fundamental, né? A Ucrânia precisou de ajuda realmente. Mas e agora porque os Estados Unidos agora corta ajuda, né? Gastou, segundo o Trump, gastamos muito dinheiro, né? E não vamos mais fazer isso. Como é que fica a situação da Ucrânia agora? Fica mais difícil. Fica mais difícil, sem dúvida alguma, né? É o que o Zelensky falou. Vai continuar, a Ucrânia de maneira alguma vai desistir dessa briga. Os ucranianos não aceitariam isso de forma alguma, mas vai ser uma luta mais difícil a partir de agora. Tem a expectativa de que a Europa continue ajudando, a gente não sabe, porque o Trump também está tentando fazer com que países da Europa parem de ajudar a Ucrânia. Parece que recentemente o Trump ficou incomodado. O Zelensky teve, há poucos dias atrás, na Inglaterra, foi recebido pelo rei Charles, foi recebido depois na França pelo pessoal e coisa e tal, e o Trump não gostou. O Trump mandou recado dizendo que era para esses países pararem de ajudar a Ucrânia. E os países mandaram uma banana para o Trump. O Trump está brigando com tudo que é aliado, como é que vai querer ainda dar ordem para dizer o que podem fazer, o que não podem fazer, né? Enfim, eu espero que continue a ajuda europeia, mas mesmo que não tenha ajuda europeia, a Ucrânia vai continuar lutando, por dois motivos. Primeiro, porque a Ucrânia quer resolver esse problema de uma vez por todas, e segundo, porque a Rússia também já está chegando no limite. O Putin sabe que não consegue manter essa guerra por muito tempo. Economicamente, isso fica muito complicado para a Rússia. O Trump, com todos os defeitos dele, ele fez uma coisa fundamental para ajudar a Ucrânia, que com essa questão das tarifas, ele está derrubando a economia mundial, né? Está todo mundo prevendo que vai entrar uma recessão aí. E tendo recessão, o preço do petróleo já começou a baixar. Sim. E o preço do petróleo baixando, acaba a principal fonte de renda da Rússia, que a Rússia, o que ela tem é petróleo. Todo o dinheiro que a Rússia tem é petróleo. Então, a previsão é que a Rússia não consegue chegar a 2026 com essa guerra. Eles têm que resolver esse ano. Eles estão esperando que o Trump ajude, eles querem que o Trump ajude bastante. Não sabemos como é que vão ser esses acordos, o que está sendo negociado e coisa e tal. Mas a expectativa do Putin é essa. A Ucrânia sabe que só precisa resistir mais esse ano. É difícil? Vai ser difícil? Vai ser difícil. Muito, Caramba, muito difícil. Vão morrer muitos ucranianos por conta dessa falta de ajuda do Trump, dessa falta de ajuda americana. Mas vamos continuar a guerra. Mas eu não entendo, assim, o que me fica meio solto é o seguinte, a Europa, eu vejo que muitos se mobilizam para ajudar a Ucrânia, mas eu acho que poderia ter uma força maior. E eu sinto falta disso na Europa. Eu concordo. Por que a Europa não se une com mais força para ajudar a Ucrânia? Tem dois fatores aí, tá? O primeiro é financeiro. É a mesma desculpa que o Trump dá de que não quero gastar dinheiro meu para ajudar outro país e coisa e tal. São todos governos eleitos democraticamente, então, evidentemente, eles têm que prestar conta para a população. E a população desses países, embora sejam muito pró-Ucrânia, né, a preocupação imediata é o meu dia a dia aqui, né, minha escola, meu hospital, né, a rua aqui, coisa e tal.
Então você tem esse problema. Um outro problema que existe aí, que existe um medo muito grande, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, do que vai acontecer com o colapso da Rússia, né? A Rússia, historicamente, sempre que perdeu uma grande guerra, ela colapsou. Você pegar, a Rússia perdeu a guerra a Primeira Guerra Mundial, né, em 1917. O que aconteceu? Logo em seguida teve a Revolução Bolchevique, mataram o czar e teve a implantação do comunismo na Rússia. Foi uma coisa muito trágica, um monte de russo fugiu e coisa e tal. Na década de 80, perderam a guerra do Afeganistão. 89, eles saíram da guerra do Afeganistão. 91, a União Soviética dissolveu, colapso econômico, um monte de imigração e coisa e tal. Então, existe um estudo que foi levantado por alguns especialistas lá dos Estados Unidos de que um colapso da Rússia nesse momento causaria 20 milhões de imigrantes e 20 milhões de mortos nos russos devido a guerras civis e devido à fome, a simplesmente o colapso econômico da Rússia. Então, seria uma grande tragédia humanitária no mundo todo. Os Estados Unidos que já não quer receber mais imigrante, a Europa que não quer receber imigrante, ia haver uma onda de 20 milhões de russos querendo fugir da Rússia por conta desse colapso. Então, tem muito isso. Esse pessoal todo estava jogando na expectativa de que o Putin fosse recuar, que o Putin fosse retroceder para ele continuar no poder e coisa e tal. Só que o Putin não faz isso. Não está disposto a fazer isso. Ele sabe que tem um risco muito grande se ele fizer isso, dele perder o cargo dele lá na Rússia. Mostrar fraqueza, né? Mostrar fraqueza é um problema nessa história, né? Então, o que eu vejo que acontecia muito com a Europa e com os Estados Unidos é aquele negócio, eles queriam que a Ucrânia ganhasse, mas não ganhasse muito, entendeu? Ganhasse pouquinho. Para não ter todo esse colapso, digamos assim, né? Para não colapsar a Rússia. E isso que eles estão tentando achar esse meio termo aí nessa história. Só que, de novo, eu acho que não vai ter alternativa. Vai colapsar a Rússia, o que vai acontecer é isso daí mesmo, e não tem muito o que fazer. Tem que se preparar para receber os 20 milhões de refugiados russos e, enfim, não tem alternativa. E olha a situação que chega, né? Eu vi uma notícia hoje sobre a questão do Zelensky falar de ajuda chinesa, né? De ter tropas chinesas ajudando a Rússia. Uhum. Por que a China faria isso? Faz sentido isso que ele falou? Porque me parece que tem provas, né? E o Zelensky afirma isso. E qual seria o sentido? A China, a gente sabe que a China já quer... A Rússia e a China já querem estar ali meio que unidos num bloco, a gente sabe. Mas, de fato, o que a China se interessaria nessa guerra? Olha só, a China, por conta de um antagonismo com os Estados Unidos, poderia até ajudar a Rússia, né? Seria uma coisa natural. Um pouco antes da guerra, o Putin esteve na China, conversou com Xi Jinping e saíram declarações de uma amizade inquebrantável, uma amizade eterna e não sei o que lá, coisa e tal. Mas tem que lembrar também que a história da Rússia e da China é de uma amizade desconfiada, tá? Porque você sabe, né, o Stalin ajudou o Mao para fazer a revolução na China, mas logo em seguida eles brigaram. Então, assim, e durante muito tempo teve essa briga, né, do maoísmo com o stalinismo, né? Teve essa briga entre os dois. Sim. Então, assim, sempre foi historicamente a China e a Rússia próximas, mas desconfiadas. Nunca Aquela muito... amizade que você não confia 100%. Não confia 100%. Até um imita o outro, um vai no mesmo caminho do outro, mas não é a mesma coisa, né? Fica todo mundo desconfiado ali. Enfim, a China, num primeiro momento, não queria ajudar a Rússia de forma alguma. Então, por dois motivos. Primeiro, porque a Rússia perdendo força é bom para a China. A China ganhou um estado agora que é subserviente economicamente a ela, que a Rússia hoje em dia é basicamente um apêndice econômico da China. Como os países todos do Ocidente impuseram sanções à Rússia, onde é que a Rússia consegue comprar as coisas? Só na China. Então, assim, para a China isso é ótimo. Eles estão ganhando uma guerra sem precisar lutar. A Rússia está se acabando lá economicamente sem eles precisarem fazer nada, né? Agora, o risco para a China é que se a Rússia também perde a guerra totalmente, essa catástrofe da dissolução da Rússia e coisa e tal, isso pode afetar a China também. Então, o que pode estar acontecendo é isso. Mais grave do que os soldados chineses, porque os soldados chineses, segundo as últimas informações, eles eram simplesmente cidadãos chineses que foram e se alistaram no exército russo, né? Então, assim, não seria um esforço do governo chinês para fazer isso, apenas cidadãos chineses fazendo isso. Mas a gente tem informações agora de venda de pólvora da China para a Rússia, e pólvora é considerado material bélico, né? Sim. Então a China já estaria fazendo esse tipo de ajuda para a Rússia. Por que isso? Porque, de novo, a China sabe que a Rússia não aguenta muito tempo. Eles estão tentando manter a Rússia nessa guerra o tempo suficiente para conseguir uma saída digna para o pessoal, né? Só que está acabando o tempo, o Putin não recua, o Putin não consegue nada. Vamos ver como é que vai acabar isso daí. Eu acho
que existe um risco maior agora, que é da China brigando com os Estados Unidos, a China encarando essas tarifas do Trump como uma coisa mais hostil do que meramente um tratado econômico. Eu acho que existe o risco da China aí sim querer a amizade da Rússia para ajudar nessa eventual guerra, seja com fornecimento de petróleo, alguma coisa assim. Mas não sei, vamos ver como é que vai acontecer isso, porque o Trump falou hoje ainda em negociar com a China. Ele falou, não, que vamos negociar com a China alguma coisa. Tomara que negocie, tomara que desarme esse negócio. Realmente. Né? Porque tá essa brincadeira de os Estados Unidos bota 30% de tarifa, a China bota 50%, outro 60%, 70%, 100%, talvez 240%. Mexe com tudo, com a economia do mundo todo. Do mundo todo. Né? A gente, cada hora uma notícia, cada 5 minutos você entra uma notícia, tarifa pra lá, tarifa pra cá, os dois brigando. Uma hora ou outra tem que fazer as pazes. Né? Exatamente. Então agora me parece que o Trump tá, né? O Trump já tirou as tarifas para algumas coisas, né? Para alguns produtos que ele sabe que seria muito prejudicial, principalmente para as big techs, né? Uhum. E me parece que agora essa questão, vamos conversar, mas aí a China já falou, a gente também não quer certos comentários maldosos que foram feitos. A China também não sai de cena, ela continua firme e forte ali também. Tá. Então vamos ver. E já falou que também não vai ser, entre aspas, mansa. Uhum. Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão. Agora, o José Cobori, que é um economista, não sei se você conhece, ele esteve aqui com a gente. Uhum. E o que ele falou? Ele falou o seguinte, que o maior culpado pela guerra na Ucrânia é os Estados Unidos, pela tentativa de forçar uma entrada da Ucrânia na OTAN. Então ele fala, essa é uma opinião dele, né? E aí eu queria saber se você concorda que os Estados Unidos é o maior culpado dessa guerra. Essa foi uma fala do Cobori. Eu acho que os Estados Unidos é o maior culpado dessa guerra. Mas sabe por quê? Porque em 2008, quando a Ucrânia fez a primeira vez o pedido para entrar na OTAN, os Estados Unidos recusou. Se os Estados Unidos quisesse a Ucrânia na OTAN, em 2008, bastava ter falado sim, aceitamos. A Ucrânia estaria na OTAN e daí não teria nenhuma dessas guerras, porque a gente sabe que a Rússia não está preocupada com a OTAN de maneira alguma, né? A Rússia, durante essa guerra, a Finlândia entrou para a OTAN. A Finlândia, que tem uma fronteira quase do mesmo tamanho que a Ucrânia, entrou para a OTAN durante essa guerra e a Rússia não fez nada. Então esse papo de que... ali porque fica bem ali, né? Fica na região do ladinho ali, né? Fica do lado de Moscou. A fronteira com a Finlândia, para a Rússia, seria muito mais sensível do que a fronteira com a Ucrânia, no final das contas, porque justamente é do lado de Moscou. Sim. Né? Mas, enfim, é desculpa desse. Esse negócio a Rússia nunca se preocupou com a Ucrânia entrar para a OTAN, até porque a OTAN é uma aliança defensiva, não é uma aliança ofensiva. A OTAN, por definição, ela só age, só tem o artigo 5º da OTAN, só é acionado quando um dos países membros é invadido. Se um dos países membros invadir outro país, ele está por conta própria. Vai lá você, não tem nada a ver com isso. Os outros países lavam a mão. Se invadir outro país, você se vira aí. Então, é uma ilusão essa história de que foi por conta da OTAN. É uma mentira russa, uma falsidade. E muito menos que foi porque os Estados Unidos queria que a Ucrânia entrasse para a OTAN. Isso é uma falsidade maior ainda. Em 2008, a Ucrânia apresentou o pedido formal para entrar para a OTAN. Bastava os Estados Unidos dizer sim, aceitamos. Em 2008. Ele falou não. Falou não por quê? Porque não queria irritar a Rússia. Tá vendo? É o que eu falo para você. Essa política americana e europeia de tentar, não, vamos tratar com a Rússia direitinho, só piora a situação no final das contas, né? Eu vou te dizer, o principal fator que levou o Putin a invadir a Ucrânia foi a questão da entrada da Ucrânia na União Europeia. Isso é que preocupa o Putin. Por quê? Porque ele olha para a Polônia, e eu posso dizer de primeira mão, eu estive lá em Varsóvia. Varsóvia é uma cidade linda, desenvolvimento, cheio de prédio novo, cheio de coisa construída. Varsóvia, quando terminou a União Soviética, quando caiu a cortina de ferro, a Polônia estava destruída, né? Anos de comunismo, tudo destruído, a economia não funcionava, cheio de problema com oligarcas, igual a Rússia tem problemas com oligarcas até hoje, coisa e tal. Quando a Polônia entrou na União Europeia, primeiro, recebeu investimento pra caramba, teve que modernizar a sua legislação para se adequar ao capitalismo, né, ao livre mercado e coisa e tal. Resultado disso, tanto a Polônia quanto os países bálticos, né, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, tiveram um crescimento econômico fantástico, né? Então o povo na Polônia hoje em dia é muito mais rico do que era naquela época. A Ucrânia quer a mesma coisa, isso é só natural. Todo povo quer prosperidade, todo mundo quer ficar melhor de vida, quer o desenvolvimento do país, né? Então a Ucrânia desde sempre está querendo entrar para a União Europeia. Esse é o foco principal. Entrar para a OTAN, a preocupação é justamente para evitar o ataque da Rússia. Né? A União Europeia que é o ponto. E por que o Putin tem medo disso?
Porque o Putin teme que os cidadãos dele, lá os russos, vão olhar para a Ucrânia, que hoje ainda é um país muito pobre, a Ucrânia ainda é, não sei se é a Ucrânia ou a Moldova, mas estão entre os países mais pobres da Europa, a Ucrânia e a Moldova. O povo russo vai olhar ao longo dos próximos 5, 10 anos a Ucrânia desenvolvendo pra caramba, se modernizando, o pessoal enriquecendo, com uma moeda forte, com uma economia forte, com todo mundo ganhando em moeda forte. E como é que ele vai manter o controle do povo russo, entendeu? Porque o povo russo vai querer a mesma coisa. Não, a gente quer que isso aqui também, pô. Não é querer aumentar para a Europa também, querer aumentar para a OTAN também. Né? Esse é o problema do Putin. É o problema de que a Ucrânia seria um exemplo para o povo russo e isso ele não pode tolerar. É isso que ele não quer, principalmente. Toda essa guerra aconteceu... Olha como é que começou a história. Né? A Ucrânia, desde que se tornou independente, queria entrar para a União Europeia. Desde o início, desde 91, eles tinham esse objetivo. Quando foi em 2022... teve uma eleição entre eu vou esquecer o nome do cara, o presidente lá da Ucrânia, foi a Revolução Laranja. Ganhou o presidente pró-Europa, mas os russos deturparam o resultado da eleição para dar a vitória para o presidente pró-Rússia. Então, o presidente pró-Rússia, em tese, ganhou a eleição, mas a Suprema Corte da Ucrânia estudou o assunto, viu que teve fraude, tinha... vários municípios com mais votos do que moradores, um monte de coisa assim, cancelaram essas urnas todas, e aí ganhou o candidato pró-Europa, né? Foi a chamada Revolução Laranja. Esse candidato pró-Europa começou um monte de negociações com a Europa para a entrada da Ucrânia na Europa. Sempre foi esse o problema. O Putin querendo eleger um presidente pró-Rússia para evitar a entrada da Ucrânia na Europa. E o povo ucraniano querendo um presidente pró-Europa para entrar na Europa. Né? Quando foi em 2010, teve uma outra eleição, e aí nessa outra eleição também teve um monte de acusação de fraude, um monte de problema, mas aí o candidato pró-Rússia ganhou. Mesmo, muito estranha essa eleição. Tá? Provavelmente teve fraude também, só que aí a Suprema Corte não teve coragem de ir lá e anular a eleição de novo por fraude. Então ganhou o presidente pró-Rússia na Ucrânia. Ele ganhou também porque ele falou que não, eu vou honrar os acordos que foram feitos até aqui e vou fazer com que a Ucrânia entre na União Europeia. Então ele tinha prometido isso para o povo. Sim. Tinha uma série de projetos já, tratados já assinados e coisa e tal. Quando chegou no final de 2013, que seria o prazo para ele assinar esses acordos e entrar a Ucrânia na União Europeia, ele deu para trás. Ele falou, não, que eu fiz um acordo melhor com o Putin. Acordo, ganhou e aí depois... Vamos cancelar esse negócio para lá e eu vou fazer um acordo com a Rússia. E aí que aconteceu a revolução da Praça Maidan lá na Ucrânia, né? Começou em novembro de 2013, culminou em fevereiro de 2014, com um monte de protestos, 100 e tantos mortos. Foi uma revolução muito sangrenta ali, né? E em determinado momento, esse presidente pró-Rússia fugiu para a Rússia, né? Para você ver como é que ele era pró-Rússia mesmo, ele fugiu para a Rússia. No que ele fugiu para a Rússia, ele fugiu porque o parlamento ia votar o impeachment dele. Tinha voto para aprovar o impeachment dele. Aí ele fugiu para a Rússia. Antes disso acontecer. Antes disso acontecer. O parlamento aprovou o impeachment do mesmo jeito e botou o chefe do legislativo, como seria aqui no Brasil também, né? Entrou no poder, porque também lá não tem. O vice também fugiu todo mundo do governo. Então, essa foi a revolução da Praça Maidan, justamente porque o povo ucraniano querendo entrar para a Europa e o Putin querendo forçar um presidente russo ali no povo ucraniano. E aí, nesse momento, que o Putin começou a invadir a Crimeia, começou a invadir o Donbás. Ou seja, o Putin falou, não, se eu não vou conseguir pela eleição, se eu não vou conseguir com fraude eleitoral, então eu vou invadir o país. Ou seja, a preocupação do Putin é essa. O que o Putin não quer é a Ucrânia na Europa, é o povo ucraniano próspero. O que ele quer é o povo ucraniano escravizado, como é o povo russo. E por que assim, o Trump, ele tem se mostrado com relações, digamos, melhores com Putin, né? Por que o Trump me parece ir mais contra a Ucrânia agora e a favor do Putin? Qual é o interesse do Trump nisso? Isso é uma questão que todo mundo está se fazendo essa pergunta, né? Algumas pessoas... Existe uma lenda, eu acho que é lenda, tá? Não acho que é verdade isso, de que ele seria o agente Krasnov. Teve um oficial do serviço secreto do Cazaquistão que disse que, na época, trabalhava em Moscou, né, nos anos 90, e que nos anos 90 o Trump passou por dificuldades. Você sabe, ele teve um cassino dele que foi à falência. Né, ele passou por uma dificuldade financeira grande lá nos anos 90. E ele teria ido para a Rússia, e depois dessa viagem da Rússia, ele ficou muito amigo dos russos, gostou muito, e segundo diz esse cara do Cazaquistão, nesse momento ele teria sido recrutado, ele teria se tornado um agente russo, né, o agente Krasnov, coisa e tal.
Eu não acho que isso seja factível, porque o Serviço Secreto americano saberia dessa história. Se fosse verdadeiro Sim. isso, a CIA ia saber. E aí não, Saber. não iam Ia deixar isso. investigar. Não ia deixar essa coisa acontecer do agente russo ser presidente americano. Não chegaria nesse ponto. Então eu não acredito nisso. Mas o que acontece de fato é que o Putin parece que. O Trump parece que está tão envolto na propaganda russa. O grupo que está em torno dele ali, o Vance, aqueles auxiliares, eles estão tão alimentados com propaganda russa que ele está meio perdido nessa história. Tipicamente, a propaganda russa ela acontece com as pessoas que não têm as informações da guerra em si, não acompanham a guerra em si. Porque se você acompanha a guerra em si, você percebe que é um absurdo, não tem lógica nenhuma, né? Evidente que foi uma agressão russa, evidente que a Ucrânia não vai desistir dessa história, mas se a pessoa tem pouca informação, e a maior parte das pessoas não está, né? Aqui no Brasil, por exemplo, não está interessado na guerra, né? Não tem esse interesse todo. Nos Estados Unidos, o Trump estava nesse meio tempo todo preocupado com as condenações que ele teve lá na justiça, perseguição, teve um monte de problemas, né? Ou seja, a impressão que dá é que ele realmente ele vê essa guerra como uma guerra do Biden. Ah, porque foi o Biden que começou, então a guerra do Biden. Mas para pensar, o Biden era o presidente americano. A guerra não é do Biden, né? Os Estados Unidos está nessa guerra também do lado da Ucrânia. Não tem como ele virar agora e querer dizer que ele não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele tem a ver com a guerra do mesmo jeito, né? Em 1994, quando a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares, foi assinado um documento chamado Memorando de Budapeste, em que os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia se comprometeram a respeitar as fronteiras da Ucrânia e a defender as fronteiras da Ucrânia. Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. E Rússia. Quem assinou esse acordo foi o Clinton, pelos Estados Unidos, o John Major, pela Inglaterra, e o Boris Yeltsin, pela Rússia. Mas, nessa época, o Putin já era o ministro da defesa do Yeltsin. Ele já estava no governo. Ele estava no governo que assinou esse acordo de duas coisas. Primeiro, reconhece a fronteira da Ucrânia, a fronteira original, de 91, com a Crimeia sendo da Ucrânia, com todas as regiões sendo da Ucrânia. E segundo, que os Estados Unidos e a Inglaterra se comprometeram a ajudar. Então, eles não estão ajudando de favorzinho, de obrigado. Amiguinho, né? Amiguinho, não, eles estão ajudando porque eles têm que honrar um contrato, né? Se você não honrar o contrato que você assinou lá atrás, os contratos que você fizer a partir daqui não valem mais nada. Eu sei que o Trump não quer gastar dinheiro, que ele quer economizar e coisa e tal, mas para pensar. Se ele não honrar o que ele assinou lá, o que os Estados Unidos assinou lá atrás, o que ele assinar agora, quem garante que vai ser honrado pelo próximo presidente da República? Então ele precisa, né, cumprir esse papel americano. Mas o Trump me parece que ele está cobrando ali um acordo, né? E aí, como é que fica? O Putin, o que o Putin quer? E o que o Zelensky quer? E, pessoal, como é que nós vamos resolver? Pois é, né? A questão toda é essa, né? A questão é que ter um acordo seria uma coisa ótima. A questão é que as posições são muito diferentes. O Putin, ele quer todas as regiões que ele invadiu da Ucrânia, dadas, entregues para ele. Ele quer que o exército ucraniano seja desmantelado e quer que o Zelensky saia do poder. Ou seja, ele quer basicamente a rendição da Ucrânia, a rendição completa da Ucrânia. E o Zelensky quer manter a soberania sobre todo o território da Ucrânia. E o Zelensky me pareceu mais aberto, né? A falar, não, vamos fazer um acordo, ele falou, vamos tem que fazer um cessar-fogo. A Ucrânia jamais vai aceitar ceder os territórios para a Rússia. Mas você quer parar a guerra agora nessa linha, né, para a gente negociar e ir para o lado diplomático e coisa e tal? Beleza, a gente para, né? Vamos continuar reivindicando esses territórios como ucrânio, mas a gente para a guerra, né? O Zelensky está disposto a fazer esse tipo de negociação. O Putin não está. O Putin sabe que ele não consegue levar essa guerra por muito tempo. Ele quer resolver essa coisa agora. Ele tem que ir para esse caminho agora, senão ele está enrascado mais adiante, né? Então, por que o Trump está tão favorável ao Putin? Eu acho que é por falta de conhecimento dele, é por falta de mau aconselhamento. Tanto que eu já vejo ele mudando o tom em algumas coisas, tentando mudar o tom em algumas coisas. O caso de querer que o Zelensky saia é uma dessas coisas. Ele entrou falando, não, porque o Zelensky tem que sair, que tem que ter eleição na Ucrânia e coisa e tal, e já mudou de ideia, já não fala mais isso. Há um tempo atrás ele estava falando, não, que é um absurdo que o Zelensky tenha começado essa guerra. Você não começa uma guerra com alguém 20 vezes maior do que você. Não foi o Zelensky que começou a guerra. O Zelensky está defendendo a Ucrânia. Quem começou a guerra foi o Putin, né? Se não pudesse começar a guerra, seria ótimo. Qual que é a ideia dessa história, né? Outro absurdo que o Trump falou foi que, não, porque a Rússia merece uma parte dos territórios, afinal, vários soldados russos morreram ali, eles conquistaram aqueles territórios.
Olha, Mas muita olha que gente da coisa Ucrânia também, terrível. né? Não, você está dizendo que o ladrão invadiu a sua casa, aí o ladrão se feriu ali na hora que bateu na sua porta, ele se feriu, então ele merece a sua casa, porque, pô, Porque ele entrou e afinal, roubou. ele entrou, roubou você, mas ele se feriu ali, então ele merece, né, o Não foi só os esforço dele. russos, os ucranianos também, né, se feriram. Não, e o E pior, muitos deles, inclusive, o que eu percebo é que a população, tanto russa quanto a ucraniana, estão tristes. Porque eles mesmos, muitos que estão ali na guerra, não gostariam de ter essa guerra. A é gente. muito diferente a situação. É assim, É muito diferente a situação dos russos para os ucranianos. Os ucranianos querem terminar essa guerra exatamente porque têm a visão de que se não resolver essa guerra agora, isso vai ficar para a assim, próxima geração. Eu digo assim, das pessoas que vivem ali. Porque Pessoas muitas que vivem pessoas. Eu vejo isso e assim, é tão triste, poderia resolver de uma forma muito mais Não, a diplomática. população da Ucrânia quer resolver esse problema, não quer parar, não quer esse tipo de coisa. Por quê? Porque, de novo, se parar agora, vai estar passando esse problema para as gerações que vêm adiante. Não tem esse negócio, não. A população da Ucrânia quer ganhar essa guerra e vai ganhar essa guerra, eu tenho certeza absoluta. E não acaba, E né? uma coisa que é complicado é essa visão de que, não, mas tá morrendo soldado daqui, soldado dali. É verdade, tá morrendo soldado russo, tá morrendo soldado ucraniano. Sim. Mas a população civil que tá morrendo é a ucraniana. Porque essa guerra não está acontecendo na Rússia, essa guerra está acontecendo na Ucrânia. Quem está morrendo, crianças que estão sendo raptadas, né, pessoas que estão morrendo, são civis na Ucrânia, são ucranianos que estão morrendo. Esse é um ponto que eu fico revoltado, porque as pessoas tendem a achar que é a mesma coisa, um lado e o outro. Não, não é a mesma coisa, é totalmente diferente. Há um agressor nesse caso, que é a Rússia, e a Ucrânia está meramente se defendendo. Exatamente. Mas, assim, em relação a essa questão toda da guerra, né? A Ucrânia vai ganhar. Vai. Mas quando a gente vai ver isso? Uma expectativa de término, né? Até pela situação que você falou de ser defensiva, que se ganha uma guerra, né, na defesa também. Quando isso vai acontecer? Porque a gente tá vendo isso alongar, essa história longa e todo dia notícia. Quando você acha que isso pode acontecer? Eu diria que tem uma chance grande de acontecer esse ano, tá? Porque, como eu falei para vocês, a última expectativa, o último trunfo que o Putin tinha era a eleição do Trump. Se ele não conseguir usar o Trump para parar essa guerra, ele não tem alternativa. Ele vai ter que parar essa guerra por conta própria, ele não vai ter o que fazer. A Rússia não aguenta essa guerra por mais tempo, né? Do ponto de vista econômico, está sendo muito ruim para a Rússia. Então, eu acho que existe uma chance considerável dessa guerra terminar este ano ainda. É lógico, eu não tenho bola de cristal, Sim. não saber, mas eu imagino que aconteça esse ano. E falando agora, vamos falar um pouquinho do Trump, né? Dessa questão da taxação. Sim. Como é que você está vendo esse começo de governo do Trump, essa questão de taxação? E se na sua visão, porque tem pessoas divididas. Sim. Alguns falam, não, ele está defendendo os Estados Unidos, está certo, tem que fazer isso. Outros falam, não, isso daqui está sendo um absurdo, está prejudicando o mundo. Como é que você vê essa atuação do Trump e essa questão de taxação? Bom, eu sou libertário. Imposto é roubo. O que o Trump está fazendo é um absurdo, porque quem paga o imposto não é a China, quem paga o imposto é o cidadão americano. Os americanos que vão ter que comprar tudo mais caro. É igual o caso da taxa das blusinhas do Lula aqui, né? Que ficou a Janja falando, não, que quem vai pagar o imposto é a empresa. Não, quem paga o imposto é você. No final das contas é tudo repassado para você. O que o Trump está fazendo é a mesma coisa. É lógico que quando você coloca tarifas, você dificulta para o país exportador, porque o produto chinês vai chegar caro nos Estados Unidos, a China vai vender menos para os Estados Unidos. Mas quem paga esse custo é o povo americano, né? Então, assim, eu acho que das duas, uma. Ou o Trump tem alguma ideia, alguma estratégia pentadimensional, aí um xadrez pentadimensional que eu não consigo entender, ou então ele está simplesmente sendo burro com essa medida, e eu estou cada vez mais convencido que é a segunda alternativa, porque na verdade ele ir, voltar, vai e volta, faz, desfaz, a impressão que dá é que ele não sabe o que fazer. Tanto que quando teve aquela questão da pausa de 90 dias, né, você lembra, ele anunciou tarifas para o mundo inteiro, e tarifas enormes, para a Europa seria 20%, né? Ia parar por 90 dias, né? Ia dar uma segurada. Quando ele anunciou as tarifas, iam continuar. Perguntaram para ele, vai ter pausa nas tarifas? Não vai ter pausa nenhuma, vai continuar a tarifa. A bolsa só caindo, a bolsa só caindo, a bolsa só caindo. Aí o presidente do JP Morgan, né, que é um grande banco americano lá, Sim. foi se reunir com o Trump e falou, Trump, vai dar problema isso. Não vai dar bom esse negócio, não. Vai ter empresa quebrando aqui nos Estados Unidos. Porque quando a bolsa começa a cair por lá, tem muita empresa que mantém o caixa em aplicações, né? Sim. Muita coisa que... O americano em si, ele usa muito a bolsa, muito mais do que o brasileiro, investe muito mais em bolsa que o brasileiro.
toda a aposentadoria do pessoal lá, muito da aposentadoria é fundos de pensão também que aplicam na bolsa. Então, vai dar problema. Só que o Trump continuou, não vou fazer pausa, não vou fazer pausa, aí de repente vai ter pausa. Opa, vou mudar aqui, senão vai dar problema. Que estratégia é essa que você fala que não vai fazer e depois faz? Porque esse tipo de estratégia não é uma estratégia boa, né? Como é que você vai negociar alguma coisa agora? Qualquer tarifa que ele coloque agora vai ficar todo mundo na dúvida. É para valer mesmo ou vai ter outra pausa? E você viu, né? No dia, teve a Nvidia, despencou, a Foi. gente viu Apple, todas essas grandes Big Techs, porque elas dependem muito da China, de chips, enfim, né? Uhum. Da tecnologia. E a própria Apple foi em desespero já para a Índia para tentar fazer alguma negociação, porque senão o celular, que vamos supor aqui falando, $549, ia para $1.300. É verdade. Quer dizer, então isso preocupa. As empresas grandes falam, opa, meu caixa vai derreter, eu tenho que me virar. E você falou algo muito importante, que as pessoas não entendem. E que eu vejo muito isso na internet, como uma falta de conhecimento, e foi muito bom que você abordou. Por quê? O produto, quando ele vai chegar mais caro, e quem vai pagar isso é você, é o consumidor final. Não é que o Estado vai falar, não, chegou aqui, a gente paga o imposto e vai ficar mais barato. Ou seja, olha como isso interfere. A pessoa que vai chegar, de repente, quer comprar um celular, ela fala, opa, aumentou. E quem que vai pagar esse valor? Então, as pessoas, elas não têm essa ideia, né? É a mesma coisa que o que acontece quando as pessoas falam assim pra mim, o dólar subindo, eu não tô nem aí, porque eu moro no Brasil. Eu escuto muito isso. E aí eu falo assim, não, então falta conhecimento. Por quê? Nós dependemos do dólar para tudo. Transporte, combustível, eletrônicos, alimentos, enfim. Então, quando isso acontece, o dólar mexe em todo mundo. E é o que acontece exatamente quando tem essas taxações. Agora, como é que tá essa relação China e... Porque toda hora sai notícia, né? Você entra, 1 minuto sai, daqui a pouco você entra lá, 5 minutos sai outra. Falo, gente, como é que esse povo tem tanta coisa no dia, né? Tem 20 mil horas para falar. Como é que tá essa questão? O que você acha? Quem que vai dar as mãos primeiro? Porque alguém vai ter que falar, opa. Eu não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Trump me pareceu hoje que estendeu a bandeira branca para negociar com o Xi Jinping. No que ele falou que não, que quero negociar com a China e coisa e tal, ele tá meio que... Ele estava esperando que o Xi Jinping iniciasse a negociação. Se o Xi Jinping se manteve firme, né? Não vou negociar. Proibir a exportação de terras raras, o que atinge empresas americanas também. Teve a questão da Boeing. O governo da China proibiu as empresas chinesas de comprar da Boeing. O problema é que tem muita encomenda da Boeing para a China. E a Boeing, você lembra, é uma empresa que ela já está meio mal das pernas, né? Porque teve aqueles problemas todos com o 737 MAX, teve um monte de acidentes, aí uma coisa... Ela estava meio mal das pernas, né? Se realmente a China bloquear a entrada de Boeing na China, pode ser o que falta para destruir a Boeing. Então, talvez o Trump tenha falado, não, agora eu vou negociar. Teve que ceder, né? Então, assim, de novo, não me parece que foi uma estratégia muito pensada. Se o objetivo era negociar, o ideal era ter começado a negociação direto, né? Vamos sentar para negociar. Essa estratégia de vou botar um negócio alto para depois cair, coisa e tal, pode ser muito bom para você comprar tapete persa no botequim da esquina, na varejinha da esquina. Quando se trata de política internacional, esse tipo de negociação é simplesmente uma negociação burra, é simplesmente uma coisa que você está comprometendo a sua credibilidade. Você não sabe se a pessoa do outro lado não sabe se vai confiar naquilo que você está falando direito, né? Então, enfim, ou isso, ou então o Trump tem realmente um plano 5D todo elaborado que eu não consigo entender. Pode ser que seja isso. Porque está em 245% de taxação, né? A gente viu subir. Quando falou 245%, eu falei, meu Deus. É praticamente parar a exportação. Não vai ter exportação mais da China para os Estados Unidos, né? E sem dúvida alguma, a China vai sofrer muito também, tá? Sim, muitas fábricas na China estão fecharam, né? Tem vários vídeos mostrando o pessoal lá, caramba, não tem como vender. Tem um estoque enorme aqui, não consigo vender para ninguém, porque o resto do mundo não absorve, né? Eles vendiam muito para os Estados Unidos, não tem consumidor no resto do mundo capaz de pagar o que os americanos pagavam. Ou seja, eles ficam numa situação complicada. E a China também não está na melhor das economias, né? Ela vinha já de uma desaceleração econômica grande. A China cresceu nível milagre até 2018, 10% ao ano, uma coisa fantástica, locomotiva do mundo. De 2018 para cá, começou a cair, agora já está na faixa de 5%, já está quase chegando no Brasil, né? O Brasil subiu 3%, aí a China já está ficando um país normal. O problema é que justamente a China
ainda é um país muito grande. Para manter essa economia girando, eles precisam crescer muito. Então, isso pode gerar problema para eles lá, né? E o que eu acho importante a gente falar também, Peter, é que essa situação de taxação para o mundo, e vamos falar até bem maior ali para a China, prejudica uma questão importantíssima, que é a inflação. Sim. Né? Porque os Estados Unidos, se faz isso, gera uma inflação. E a inflação é lá nos Estados Unidos, mas não é isso, inflação no mundo todo. No mundo todo, né? Então a gente tem que tentar entender qual vai ser o caminho agora, né? Vamos fazer uma negociação de taxação. Eu até não acho, tá, que os Estados Unidos esteja errado, essa é a minha visão, pode ser que, de repente, a gente discorde nisso, do Trump falar, não, agora a gente precisa organizar a casa, né? Acho que assim, a gente precisa melhorar, fazer, né, nós primeiro ali, né? Ele fala, nós, we first, né? Ele sempre fala. Então, ele realmente está tomando algumas medidas para falar, olha, hoje, inclusive, ele falou mal, né, do Jerome Powell, do Fed Reserve. Então, assim, ele está tentando, de alguma forma, fazer ali, ó, precisamos cortar um pouquinho a taxa de juros, só que aí vem essa inflação e não dá para fazer, né? É o que eu falo, o Trump tá igual o Lula, pô. É a mesma história do Lula, a mesma dinâmica do Lula, pô. O Lula entrou no governo, falou, não, que tem que cortar a taxa de juros, que o Roberto Campos Neto tá com a taxa de juros muito alta, que não pode, que tem que acabar. Só que não diminui o gasto do governo, continua gastando o governo. E aí como é que faz? Como é que faz? Não tem jeito, a taxa de juros vai subir, não tem outra alternativa. O Trump está fazendo a mesma coisa, o Trump lulou completamente, né? E, inclusive, né, foi ontem, né, que o Powell falou que vê pressões inflacionárias nessas tarifas, ou seja, se ele disse isso, é uma dica de que vai ter mais aumento de taxa. Ao invés de ter corte, né? Ao invés de ter corte, pode ter aumento, ou pelo menos ficar no mesmo patamar, não sei, né? Porque uma das coisas que se dizia que poderia ser a estratégia do Trump é justamente fazer essas tarifas para dar uma desacelerada na economia, não entrar numa recessão, mas dar uma desacelerada na economia, que aí a economia desacelerando, a inflação cai, o Powell poderia baixar a taxa de juros. Mas, de novo, se o Powell falou, olha só, isso aqui você está aumentando a inflação, tarifas tão grandes assim, porque esse é outro ponto, né? O pessoal fala assim, mas o Trump, ele falou que ia aumentar a tarifa na campanha dele. Todo mundo estava sabendo que ia aumentar a tarifa. Sim. É verdade, mas todo mundo estava achando que ele ia aumentar a tarifa num patamar razoável, 10%, 15%, 20%, que era o que ele fez no primeiro governo dele. Essas tarifas enormes que chegaram a 50%, e no caso da China, 200%, isso é totalmente irrazoável, isso é totalmente fora do padrão, né? Então, esse é que é o problema. A diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Se você bota um pouquinho, alguma tarifa, você pode justificar. Não, eu quero favorecer a indústria nacional, coisa e tal. Eu, como libertário, acho isso tudo uma besteira. Acho que não tem que ter proteção de indústria nacional nenhuma. A tarifa devia ser zero. Quanto mais comércio você faz com o mundo todo, imposto é roubo, não pode. Mas, ok, eu concedo que muitos países ainda acham importante esse tipo de coisa. Então, mas o que eu esperava é isso. Vai aumentar, vai botar 15% de tarifa, 20% de tarifa, talvez. Só que não foi isso que a gente viu. A gente viu tudo tarifa de 30%, 50%, 100%, 200%. O Brasil ficou no 10%. Ali quietinho, né? Dizem que é por causa do Milei, você sabia? Fica ali quietinho, não vamos discutir, não fala né? nada, né? O Lula tá quietinho. O Lula pelo amor de Deus. Não, mas daí o Lula aprovou uma lei da reciprocidade. Né? Ó, se você vier pra cá taxar, eu taxo ali. Mas não, vamos ficar quietinho aqui, vamos deixar o Brasil. Ainda bem que o Brasil é menor, nessa questão toda aí de guerra comercial. Mas por que o Milei? Dizem que foi por causa do Milei. Pois é, isso é meio que fofoca, não sei se é verdade, tá? Mas estavam dizendo que o planejamento do Trump para o Mercosul era impor 35% no Mercosul, porque eles iam fazer a conta do Mercosul inteiro. Aí aquela conta de padaria que o Trump fez para escolher os impostos lá, daria um negócio mais alto. Só que aí o Milei foi lá e convenceu o Trump a deixar o Brasil no 10% e a Argentina no 10% e coisa, deixa o Mercosul no 10% mesmo. E aparentemente o Trump topou, né? O Trump está negociando com o Milei. Aliás, isso é outra coisa. Vamos supor que essas tarifas todas o objetivo do Trump seja negociar um acordo de livre mercado com os países todos. Se for isso, eu acho ótimo, bacana. Eu não faria desse jeito. Como eu falo para vocês, essa ideia de que, não, vou botar um preço lá em cima para depois negociar e chegar num preço razoável, isso é uma coisa que você faz quando você vai comprar coisa aqui na esquina. Um país não pode ser um negócio assim, não pode fazer desse jeito porque você perde credibilidade, né? Enfim, mas se o Trump estiver negociando mesmo, fez isso para negociar, ótimo, excelente, será uma coisa ótima. Só que até aqui não saiu nenhum acordo. A Argentina está negociando uma zona de livre comércio com os Estados Unidos. Se sair isso, para a Argentina vai ser uma coisa fantástica. E o Brasil pode se beneficiar também, né? Porque a gente está do lado da Argentina aqui, se tiver... Imagina, poder comprar iPhone lá na Argentina com preço dos Estados Unidos. Uma maravilha, né?
Enfim, essa é a visão. Vamos ver o que vai acontecer. Se for para negociar, menos mal. Mas não parece ser. Hoje está a Giorgia Meloni lá nos Estados Unidos também com a mesma ideia de negociar. Ela também é dessa nova direita. Então também é amiga do Trump. Então está negociando. Vamos ver se a gente negocia alguma coisa. Mas até aqui não saiu nada. Então isso aqui é meio preocupante, né? Mas você acha que isso pode ser o fim do Império Americano? Olha, eu acho que mesmo que seja o começo do fim do Império Americano, é o que eu falo pro pessoal, né? Roma levou 500 anos, do momento que começou a decadência até efetivamente o pessoal não ter mais poder, né? Então, assim, eu não acho que vai acontecer rápido ao longo dos próximos anos esse tipo de coisa, não acho. Os Estados Unidos ainda é uma potência muito grande, enquanto for essa economia forte como é a americana, muito difícil ver algum outro país na posição americana. Mesmo com todos os erros que o Trump está cometendo, mesmo fazendo burrada pra caramba, é uma máquina tão poderosa, é uma máquina tão forte, que o cara tem que ser muito ruim mesmo para conseguir descarrilhar essa máquina, né? É diferente do Brasil, que qualquer erro que você comete, o Brasil vai pro buraco, né? Olha o Tem Lula aí. muita instabilidade, né? O Brasil o Brasil não pode se dar o luxo de errar. Os Estados Unidos podem se dar o luxo de errar. Eles têm uma capacidade muito boa nisso daí. E assim, mesmo que o Trump erre muito, 2028 tá aí. Em tese, ele não pode se candidatar novamente. Ele tem falado que ele vai se candidatar, mas juridicamente é impossível isso acontecer. Então, ou a gente terá um candidato republicano diferente do Trump, ou teremos um democrata. Seja o que for, a pessoa pode corrigir o rumo do que o Trump fez. O Milei vem fazendo um ótimo trabalho na Argentina, né? Eu tenho essa opinião. Ele que é aquela figura, aliás, é um excelente economista, e ele que é aquela figura, digamos assim, única, né? Que tem aquele jeito todo, e vem fazendo um excelente trabalho. A Argentina melhorou muito, né? Pois é, o Milei, ele sempre se declarou libertário anarcocapitalista, mesma escola ideia que a sua, eu né? tenho, exatamente. E havia o receio, né? Até eu comentei isso na época, que havia o risco de dar errado, né? Imagina, o cara é o primeiro presidente libertário anarcocapitalista declarado e vai que dá uma merda, porque a Argentina é um país que estava muito mal economicamente. Tava vendido ali pro socialismo, né? Vendido a economia totalmente pra quebrada, esquerda. né? Então, assim, a chance de dar errado era muito grande. Mas impressionante como é que o Milei conseguiu fazer a coisa, fez as reformas corretas, derrubou a inflação. A inflação, quando ele pegou, estava 20 e tantos % ao mês. Meu Agora está Deus. nos 2% ao mês. Ainda é uma inflação alta. Aqui no Brasil, a nossa inflação é 0, alguma coisa por cento ao mês. Mas para quem estava em 20, está em 2 agora, Nossa, já é 20. uma coisa, né? Uma diminuição sensível, né? E um monte de melhorias, né? Desburocratização. Ele acabou com o tal do cepo cambiário, né? Que era o limite de dólares que um cidadão poderia comprar. Então agora você pode comprar dólares à vontade. E isso funcionou porque havia o temor, né, que acontecesse como aconteceu aqui no Brasil em 99, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso fez isso aqui no Brasil, teve uma mega, super, ultra desvalorização em 99, que botou o Brasil numa crise também na época. E havia o receio que quando o Milei fizesse essa coisa de botar o câmbio flutuante, que acontecesse a mesma coisa na Argentina. Não aconteceu. Ele conseguiu manter a coisa equilibrada, o negócio funcionou muito bem. Eu acho que a melhor indicação de que ele está fazendo um bom governo é o fato de que o partido dele tem tudo para ganhar a eleição esse ano. Esse ano tem eleição para a Câmara dos Deputados lá na Argentina. E o partido do Milei pelas pesquisas, ele deve conseguir a maioria, né? Era um partido pequenininho, o partido do Milei era A gente pequeno, cresceu muito. e vai crescer muito exatamente porque o Milei está fazendo as coisas muito certas, né? Está indo pelo caminho correto. Torço muito pela Argentina. E a população também tá gostando, né? Tá vendo a melhoria, né? lógico. Porque eles estão vendo. Porque quando o Milei falou, olha, gente, eu vou cortar o assistencialismo, Uhum. muita gente não gosta, né? Lógico. Aqui no Brasil também, se fizer isso, muita Vai gente ser não um gosta. Dolorido. Mas é dolorido, mas tem que fazer, né? Tem que sair de algum lugar. E ele fez e fez muito bem algumas E eu acho que uma atitudes coisa ali, né? fantástica do Milei é que durante a campanha, um dos lemas dele da campanha é "no hay plata". Não temos dinheiro, galera. Não vai ter. Vai faltar dinheiro. Não temos dinheiro. Eu acho que isso é muito importante, porque isso já deu o tom pro argentino que, olha, vai ser difícil. No início vai ser difícil, a gente não tem dinheiro. E de fato foi, mas rapidamente a coisa se recuperou, né? Isso era um Foi outro tão temor. rápido, né? Foi um ano só, ou seja, assim, o temor é que isso levasse 2, 3 anos para a economia começar a se recuperar, e aí 2, 3 anos ninguém aguenta, né? A popularidade dele ia acabar sofrendo. Mas como foi um ano só, né? A coisa, o Milei saiu muito bem disso daí, né? Realmente foi surpreendente. A minha maior preocupação, gente, se a gente for colocar, vamos pôr o Brasil aí no oposto, é que o Brasil, né? Inclusive o próprio Lula já tá falando isso, a gente tá com uma dívida imensa, né? Um déficit fiscal absurdo.
essa conta nós estamos pagando, porque cada hora é um imposto que vem. E, Peter, isso não vai parar na hora que o Lula, de repente, sai do governo. Não. Isso vai para 2027, 2028, 2029. Como é que fica essa dívida? Né? O pior é que o Lula já falou isso, né? Ele falou todas as letras que não vai se preocupar com a situação fiscal agora, vai deixar para 2027. O que ele está falando isso? Ele vai torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, por quê? Se ele conseguir ganhar a eleição de 2026, ótimo, ganhou mais 4 anos. Vai estar com o país quebrado, mas ganhou mais 4 anos, ele dá um jeito aí com alguma coisa. Se não, se ele perder, ele deixa uma bomba para o sucessor, seja lá quem ganhar em 2026. E aí parece que foi esse sucessor que tá tudo errado. Vai dizer que tá vendo, vocês elegeram alguém da direita, agora tá tudo quebrado, a economia, não sei o que lá. O problema do Lula é que as pessoas já estão vendo a economia quebrando agora, já estão vendo a piora econômica agora. Ele tá achando que o problema vai ser em 2027, 2027 vai ser ruim. Mas 2026 já tá muito, 2025 já tá muito ruim, 2026 vai ser muito ruim também. Então, ou seja, já tá mais do que claro que o problema é o Lula, né? E a grande preocupação do Lula é essa. Ele não quer cortar gasto, ele quer continuar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Imposto. Ele bota imposto. E para onde está indo esse dinheiro? Né? Porque... Tá indo pros amigos, né? Porque, assim, a própria Petrobras, que estava com um lucro absurdo em 2024, agora está com prejuízo. Então, assim, e olha só, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, Peter, não é? Pois é. Toda hora imposto. Outro dia o engenheiro Léo veio aqui, ele falou assim, pô, se eu tenho a minha casa e estou pagando IPT, eu tenho que pagar imposto pelo que é meu, pela minha casa? Isso não existe. Então, assim, a gente só vê essa questão de imposto. E pior ainda, né? Na contramão, déficit. Uma hora a conta chega. E chega para quem? Para nós, que já estamos pagando. E, infelizmente, para a classe mais humilde, como você falou. Porque a inflação sobe, o mais humilde vai ali comprar no mercado, piora, infelizmente. Exatamente. E acaba tendo um preço absurdo, né? A gente vê hoje, pô, você não consegue comprar uma cesta básica hoje com menos de R$1.000, né? Você não vê? Antigamente, você com R$500 o ovo, um absurdo, né? Sim. Então, é triste de se ver. Agora, você acha que o Lula vem? Ele falou que vai se candidatar. Eu acho que ele Você acha que vem? Eu acho que ele vem candidato. Sabe por quê? Porque o PT não tem alternativa. Não tem nenhum nome. Não tem outra pessoa que possa sequer ter chance, né? Me falaram recentemente do Flávio Dino. Flávio Dino pode ser o candidato. Eu não sei, me parece uma coisa meio absurda, mas não sei. O Lula prepararia o Flávio Dino? E o Flávio Dino seria o candidato em 2026. Mas você acha que ele ganharia? Se ele tem alguma chance? Não, eu acho que não tem chance. É o que eu falo, esse que é o problema. Por que eu acho que o Lula vai ser o candidato da esquerda em 2026 de qualquer jeito? Mesmo ele estando escorregando no banheiro, todo lá, se tiver um ataque, todo assim, vai ser o candidato, vai ser ele mesmo o candidato. Porque o PT é o Lula, né? Ele não tem outro candidato, não tem outra pessoa. O Haddad não ganha de nada, o Boulos não ganha de ninguém, a Gleisi Hoffmann é odiada. Não tem ninguém que o Lula possa colocar para tentar reverter esse negócio. Então só sobra o Lula. Vai ser o Lula de novo em 2026. Vem o Lula, vem alguém ali, né, indicado do Bolsonaro. Quem tá falando em presidência também vinha é o Pablo Marçal. É. E sua visão sobre o Pablo Marçal? Eu não gosto do Pablo Marçal. Eu não vejo ele como uma pessoa que tem uma consistência política que me permita confiar nele, né? O pessoal vê o Bolsonaro como um outsider da política, mas se você reparar, o Bolsonaro é bastante consistente. Durante toda a vida dele, ele foi antipetista, né? Você tem vídeos do Bolsonaro em 1990 criticando o PT. Então, isso transparece para o povo realmente o que ele é, né? O anti-PT. O Bolsonaro é o anti-PT. O Marçal, eu tenho sinais trocados, né? É uma novidade, é um cara que tem aí uma visão empresarial e coisa e tal, mas assim, eu nunca vi das propostas do Marçal alguma coisa realmente libertária ou liberal na economia. Ao contrário, ele defende aquela fórmula de subsídios e não sei o que lá, de ajuda, vou ajudar isso, vou ajudar aquilo, que é coisa de candidato por ser candidato. Não é um candidato que realmente quer resolver os problemas. Eu não gosto do Marçal. Agora vamos ver, né, como é que vai ficar. A gente tem as eleições, vamos ver o que vai ser decidido. Vamos ver se o Lula vem, não sei, ele disse que vem. Vamos ver o que vai acontecer nesse final de ano com o Bolsonaro. Vamos ver tudo, tem uma série de coisas que podem acontecer. Tá tudo muito incerto. Tá tudo muito incerto, muito nebuloso. O que a gente sabe é que realmente a inflação subiu. A gente vê que, né, o brasileiro tá sofrendo, é isso que a gente não quer. O brasileiro tá sentindo no bolso. E vamos esperar. E vamos torcer pelo Brasil, independente de quem seja, a gente torce pelo Brasil. Lógico. Né, Peter? Queria te agradecer por estar aqui. Eu sei que o seu tempo é rápido, né? Tanto é que a gente falou com o Peter ontem, o André falou. Foi. Até quero deixar um beijo pro André. O André não pôde estar aqui, porque a filhinha dele tá doente, ele tá em Balneário. E a gente sabe que, né, você veio no seu tempo, assim, curto, se disponibilizou a estar aqui, a ensinar. Eu aprendi muito, tá? Prestando bastante atenção.
Porque eu gosto de estudar esses assuntos de guerra, mas eu não tenho, né? Obviamente, eu sou leiga nesse assunto. Então, eu presto muita atenção no que vocês trazem aqui. E as pessoas aqui gostam muito e eu aprendo muito. Então, queria te agradecer. A casa é sua, quando quiser voltar. E também quero que você deixe suas redes, né? O seu canal, que já é super conhecido, né? Tem mais de 700 mil inscritos, né? Estamos chegando lá, chegando em 700 mil. O seu canal, que é Ancapso. Ancapso, o Visão Libertária e o Mundo em Revolução. São os três São principais. 3 canais. Os principais. Tem os outros principais. E... não, então você gosta do YouTube mesmo, né? Eu gosto do YouTube. Cuidar de 1, 2, 3 canais e os outros ainda, né? Tem os outros. É bastante disciplinado. E pra te achar nas outras redes? Eu tô no @ancapso no Twitter, no Instagram é @ancap.su. Vocês me acham lá também. E a gente também vai deixar aqui na descrição. Dificilmente muitas pessoas já te conhecem, mas aquelas que querem te conhecer melhor te encontram aqui. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido muito, tá? A gente sempre tá aqui, esse canal é gratuito. Por isso que a gente sempre fala pra vocês, dá o like. A gente tá quase chegando a 1 milhão de inscritos. Peter, é muito bacana, é muito gratificante. Porque vocês estão aqui, vocês vêm estudar. E a gente quer que o brasileiro estude, né, Peter? Que o brasileiro esteja por dentro de assuntos que são importantes de saber e realmente prosperar. Que é o que a gente quer pro brasileiro, pro Brasil. Obrigada por estar aqui. Gente, um beijo pra vocês. A gente vai se ver em outros vídeos. E lembra, vai dar tudo certo. De um jeito ou de outro, a gente vai conseguir e vai dar tudo certo. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus. E dá aquele like aqui pro Irmãos Dias Podcast.